A primeira coisa que Yi Xiao fez após sua reencarnação foi investir todos os seus 2 bilhões de bens em jogos de azar. Todos achavam que Yi Xiao tinha enlouquecido, mas o que eles não sabiam era que esse jogo eventualmente se tornaria realidade, e os atributos adquiridos no jogo também afetariam seu corpo real. Portanto, Xiao não hesitou em vender todos os seus ativos e se tornou o primeiro jogador a recarregar mais de 100 milhões. Como o primeiro jogador a recarregar mais de 100 milhões, Xiao foi premiado com a profissão oculta. Exclusivo. O deus da riqueza também ganhou seu primeiro animal de estimação, um sapo. Embora esse sapo não tivesse habilidade de luta, ele ajudou Yi Xiao a ascender rapidamente e se tornar o número 1 do mundo. Na vida anterior, após o fim do jogo, monstros se revoltaram, a ordem mundial entrou em colapso e o mundo se tornou um inferno. Entretanto, mesmo em tempos tão caóticos, o playboy mais rico de Yangon, Yi Xiao, ainda protegia sua noiva. Jin correu sem hesitar. Ge Xiao não só gastou uma fortuna contratando 10 especialistas de ponta para ajudar Jin a subir de nível, como também vendeu todos os seus bens para comprar um artefato lendário. Sempre que surgia uma oportunidade ou equipe, Yi Xiao priorizava entregá-la a ela. Assim ele investiu seu tempo, dinheiro e esforço na conversão de Inhan, que não sabia de nada. Um dos especialistas de nível divino da Nação dos Dragões, Ge Xiao, certa vez pensou que o amor verdadeiro seria correspondido com amor verdadeiro, mas ele mal sabia disso. Na noite do noivado, ela pessoalmente arrancaria o coração de Xiao. Yin correu segurando o coração ainda batendo na mão, olhando para ele com desdém nos olhos. Sim, Xiao, você pensou que dinheiro poderia comprar meu verdadeiro coração. Você achou que me dando recursos você poderia me chantagear moralmente? Você está errado. Aceitei seus presentes. Mas isso não significa que aceitei seus sentimentos. Eu não sou tão mesquinho assim. Todas as minhas conquistas hoje são resultados do meu trabalho duro, passo a passo. A única pessoa que entende minhas lutas neste mundo é Sou Zhong. Agora pegue seu coração e entregue a ele. Dessa forma, quando estivermos juntos, ele poderá ouvir seu batimento cardíaco todos os dias. Yi Xiao, você está comovido agora? Naquele momento, o coração de Yi Xiao se transformou em cinzas. Não, Xiao não tinha mais coração. Todos esses anos de esforço não passaram de um desejo unilateral. Ele pensou que morreria de dor e frio, até que o destino interveio, dando a Yi Xiao uma segunda chance. Quando Plaster abriu os olhos novamente, ele se viu de volta à semana anterior à chegada do jogo. Naquele momento, Enginar olhou para Ge Xiao com desagrado. Você realmente achou que eu precisava do seu dinheiro? Deixa eu te dizer, Ge Xiao. Eu só peguei seu dinheiro para salvar seu orgulho e sua reputação. Entenda que se você não me deixar ir, você não virá me procurar novamente. Ge Xiao saiu de seus pensamentos, olhando para o cartão bancário em sua mão. Eu tinha 200 nele. O dinheiro que eu tinha planejado originalmente dar a Jin para as despesas de subsistência deste mês. Jin correu e continuou reclamando. Você não tem ideia do tormento que passei, aceitando seu dinheiro. Muitos dos meus colegas disseram que eu estava apenas procurando uma segunda geração rica, mas eles não têm ideia de que fiz tudo isso para o seu bem. Ao ouvir isso, Yi Xiao virou a cabeça ligeiramente e olhou para ela, pensando consigo mesmo. Na minha vida passada, eu era tão estúpido. Como eu poderia me apaixonar por uma mulher como ela? Se ele fosse o velho Yi Xiao, ouvindo Jin fugir e dizer que nunca mais queria vê-lo, ele teria entrado em pânico, tentado se explicar e procurado desesperadamente uma maneira de fazê-la aceitar o dinheiro. Mas então, Yi Xiao puxou a mão dele e o atacou. Se perder, não lhe darei mais dinheiro, nem um centavo. Shen Yin correu até você, congelou por um momento e então disse sem jeito. Mais um dos seus truques. Certo. Vou aceitar seu cartão com relutância desta vez, já que você se deu ao trabalho de tanto. Ge Xiao a repreendeu calmamente. Saia da minha frente imediatamente. Ao ouvir isso, Jin correu e gritou. Ge Yao, como ousa falar comigo desse jeito? Vai se arrepender? Ge Xiao de repente se lembrou de que os sapatos que estava usando também tinham sido comprados por ela. Ele levantou o pé e os tirou. Jin saiu correndo furioso, xingando. Yao, não pense que alguns centavos sujos vão te fazer tão grande. Você acha que isso vai fazer com que eu me submeta a você? Lembre-se do que você fez a partir de agora. Mesmo que você se ajoelhe e implore, não vou mais me importar com você. Zhou casualmente jogou os saltos altos de Qin Yinrong na lata de lixo e respondeu friamente. Bem, graças a Deus. Espero que você nunca mais apareça diante de mim. Se você puder voltar, faça isso. Pensando bem, eu era um idiota. Como eu poderia gostar de alguém como você? Não havia mais tempo para lidar com aquela vadia do chá verde.
Jiao decidiu consertar as coisas com ela mais tarde. Agora, ele tinha algo mais importante para fazer: converter todos os seus ativos em dinheiro e colocá-los no jogo. De acordo com o cronograma atual, o teste beta do jogo Apocalipse deve começar em uma semana, com o sistema de recarga sendo aberto brevemente durante os primeiros 10 minutos. Yesiao precisava arrecadar fundos suficientes antes disso. Após retornar para casa, Yesiao ligou imediatamente para sua prima Yelin e disse que planejava vender todas as suas ações para ela, com a condição de que o negócio fosse concluído em 5 dias. Desde que os pais de Yixiao morreram em um acidente há 10 anos, a empresa Bolon multimilionária que eles construíram foi quase totalmente dividida entre familiares e amigos. A única coisa que Xiao tinha lá era uma pequena parcela das ações e ativos que haviam sido previamente arranjados para ele, no valor total de cerca de 2 bilhões. Naquele momento, a competição interna dentro do grupo estava no auge. Quem adquirisse as ações da Yisao teria mais poder na empresa. É por isso que Yesiu tinha certeza de que Yelin não hesitaria por um segundo. Uma semana depois, quando o teste beta do jogo Apocalipse começou, Yesiao imediatamente decidiu entrar no jogo, como se um clarão de luz branca o envolvesse. A consciência de José foi transportada para a área de início do jogo. Seu nome no jogo era o mesmo de sua vida anterior. Yezu escolheu a noite de Xiao. Depois, veio a escolha da profissão. Havia muitas profissões iniciais no jogo do Apocalipse, como guerreiro, cavaleiro, mago e fazendeiro. Mas Yesiao escolheu a profissão que mais pagava para vencer: melhor mestre. Em sua vida passada, Gio ouviu falar de uma guilda de alto nível, no grande reino que dependia de seus números. Ofendeu um mestre das feras de nível divino. Em retaliação, o mestre das feras trouxe seu animal de estimação de nível divino, o dragão da Fúria Negra, e sozinho, eliminou toda a guilda. Tal feito estava além do alcance de qualquer outra profissão. Entretanto, embora os animais fossem poderosos, suas desvantagens eram igualmente óbvias. O custo de treinar e adquirir feras era enorme, muito mais do que o jogador médio poderia pagar. Mas para Yesiao, isso nem era uma consideração. Após concluir todas as configurações, Yesiao imediatamente apertou o botão de recarga sem hesitar e injetou 2 bilhões no jogo. Colocar tanto dinheiro no jogo levaria outros a chamá-lo de Noyao, mas ele sabia que era uma vitória garantida. Parabéns! Como o primeiro jogador a ultrapassar 100 mil, o sistema desbloqueou a recompensa exclusiva de profissão oculta. Ao reconhecer a profissão oculta, ela foi automaticamente integrada. Parabéns! Você recebeu sua segunda profissão, Deus da Riqueza. Antes que Yesiao pudesse reagir, um clarão de luz branca desceu do céu, e quando a luz desapareceu, um sapo apareceu. O sapo olhou para Yesiao e disse: Eu não esperava que quem me destrancou fosse um menino tão jovem. Sou Epsu, seu consultor financeiro. Ao ouvir isso, Yesiao ficou sem palavras. Um sapo é um consultor financeiro. Você acha que ela vende produtos financeiros? O sapo então estalou os dedos, exibindo seus atributos. Talento primário. Riqueza rolando no asterisque. LV1. A habilidade mais básica do Deus da Riqueza é gerar riqueza. O ouro que você carrega aumenta em 1% a cada dia. PMLV1. Pois o Deus da Riqueza se recusa a sofrer qualquer perda após a morte. Ouro e itens não cairão sobre você. Fortuna sem medida. LV1. Como diz o ditado, o dinheiro nutre o corpo com grande riqueza. Sua sorte é excepcional, aumentando seu valor de sorte em 50. Carisma inigualável. LV1. Até a pessoa mais feia pode de repente ficar bonita. Se forem generosos, você ficará cheio de charme, com um valor de carisma aumentado para 50. Poder dos deuses da riqueza. LV1, como Deus da Riqueza. Você também possui poder divino para cada 1.000.000 de ouro gasto. Um ponto de atributo aleatório é adicionado com um limite diário de 100 Yesiao leu as informações no painel e ficou atordoado. Como esperado de uma classe oculta, ele tinha muitos talentos, embora nenhum deles parecesse diretamente voltado para o combate. Cada um deles era um símbolo de riqueza e prosperidade. Especialmente o talento de riqueza contínua, que aumenta o ouro que você carrega em 1% a cada dia. Com os atuais 200 milhões de ouro de Yisao, ele ganhava mais 2 milhões de ouro todos os dias. Depois, há o poder do Deus da Riqueza, com o qual eu poderia ganhar 20 pontos de atributo todos os dias de graça. O que isso significa? Esse tipo de Deus da Riqueza é muito OP. Contendo sua excitação, Yesiao imediatamente clicou para entrar na nova Vila das Abelhas.
Ele foi imediatamente teletransportado para a Vila dos Novatos. Número 9F527. Planos de linguagem das flores. No jogo apocalíptico, os jogadores são gerados aleatoriamente, e um pequeno número nasce diretamente na natureza. Originalmente, planejei encontrar alguns monstros pequenos para subir de nível, mas o que encontrei foi um grande grupo de goblins. Guerreiros goblins de elite de nível 5. Guerreiros de elite de nível 5. Quão azarado posso ser com a força atual de Yesial? Devo lutar ou fugir? O sapo gritou. Lute minha bunda. Corridas. O que você está esperando? O sapo reagiu rapidamente e escapou assim que Yesial congelou em choque. Jiao, vendo isso, correu rapidamente em direção à cidade principal. Assim que entraram na cidade, um grupo de jogadores lançou olhares estranhos para Yesia. Alguém realmente escolheu a classe mestre das feras? Sim, eu nunca esperava por isso. E a fera é um sapo. Ah, esse mestre das feras é hilário. Ele domesticou um sapo. Ao ouvir essas palavras zombeteiras, Yesial imediatamente respondeu com raiva. Sua fera é um sapo. Sua família inteira é um sapo. Jiao, ignorando os jogadores, caminhou direto para o coração da cidade principal. Enquanto a cidade principal tinha muitas vendas de massa, Yesial os achou totalmente desinteressados. Isso porque o verdadeiro objetivo de Isao era uma masmorra escondida em uma nova vila de abelhas, onde o covil de um dragão continha um ovo de besta de nível divino. Claro que, com a força atual de Yao, agir de forma imprudente seria suicídio, então ele precisava fazer alguns preparativos. Logo, Jixiao chegou em frente a um magnífico palácio, o Salão Supremo. Era uma poderosa facção apocalíptica com inúmeros NPCs de nível divino. Após atingir o nível 100, os jogadores poderiam desbloquear a promoção final de emprego e obter uma carta de apresentação do senhor da cidade, concedendo-lhes a capacidade de contratar esses poderosos NPCs. Jiao ainda estava no nível 1. Então ele foi naturalmente parado pelo guardião do portão, um grande arquimago. Jovem, este não é um lugar para você voltar e treinar sozinho. Depois de receber a carta de apresentação do senhor da cidade, as portas do Salão Supremo se abrirão para você. Yesial sorri fracamente, embora eu não tenha a carta de apresentação. Caro grande arquimago, parece que você perdeu algo há algum tempo. Estou aqui para retribuir com um aceno de mão. Inúmeras moedas de ouro. Luzes brilhantes caíam do céu, formando uma cachoeira dourada que rapidamente se acumulou em uma pequena montanha à sua frente. O local fez os olhos do grande arquimago brilharem. Ah, agora que você mencionou, perdi algumas moedas de ouro há um tempo. Obrigado por devolvê-los para mim. O Lounge VIP Supremo fica no último andar. Por favor, siga-me. Como esperado. O dinheiro fez maravilhas. Ishu sorriu com conhecimento de causa. Jessial entrou rapidamente na sala. Em ambos os lados da sala havia vários fantoches noturnos, em torno do nível 100. Bastaria ter um para dominar a aldeia Noob. Mas eles ainda não conseguiram capturar Xiao 11. Yesial foi mais a fundo na sala e logo encontrou um guerreiro sanguinário, vestido com armadura. Yesial imediatamente lhe disse: preciso contratar um guarda de nível Deus. A fúria do sangue. Guerreiro ficou momentaneamente atordoado. Um deus em guarda. É incrivelmente lindo. Como poderia ser alugado? Yesial acenou, calmamente com o dedo. 1 bilhão por dia. Ao ouvir essa quantia, a mente do guerreiro ficou em branco. Depois de um momento, ele reconsiderou, refletiu um pouco, e disse que, em princípio, isso não é possível. Mas as pessoas fazem as regras. Acontece que conheço um feiticeiro de nível divino que pode me ajudar. Um feiticeiro de nível Deus. Tem a maior versatilidade em combinar capacidades de proteção, defesa e ataque para Yesial, em seu nível atual. Essa foi, sem dúvidas, a melhor opção. Após assinar o contrato e concluir o pagamento, os guerreiros da Fúria Sangrenta convocaram o feiticeiro de nível Deus. No momento seguinte, uma luz vermelha piscou, e a feiticeira sedutora apareceu no saguão. Eu sou uma feiticeira, Tori. De acordo com o contrato. A partir de agora, pelas próximas 24 horas, estou à sua disposição. Fala. O que você precisa? Atenderei a todos os seus pedidos. Yesial verificou brevemente suas informações, mas descobriu que não havia detalhes disponíveis. Saudações, senhor. Yesial contratou você principalmente para desafiar uma masmorra muito difícil. Tori sorriu levemente, sem nenhuma preocupação especial. Quais masmorras difíceis existem na Vila dos Novatos? Você quer matar o Rei Goblin ou a família inteira? Posso cuidar deles com um aceno de mão. Não há tempo a perder. Vamos, disse Yesial, sem perder mais tempo, e deixou que ela saísse da Sala Suprema com tempo limitado a cada segundo.
o caminho para o covil do dragão. Eles encontraram os guerreiros goblins que estavam perseguindo Yesial mais cedo. Tori calmamente estendeu a mão e estalou o dedo, lançando um feitiço de bola de fogo. Em um instante, os goblins foram engolfados por valores de dano assustadores. Ao ver isso, Ju não pôde deixar de exclamar sobre o dano. É como ligar para alguém e bater na casa dele. Alguns jogadores que estavam sendo perseguidos por guerreiros goblins também ficaram atordoados. Eu vi isso bem. Essa pessoa está acompanhada de uma bruxa. O dano é uma loucura. Eles devem ter contratado um NPC de alto nível. Aquela bruxa é linda. Depois de lidar com os guerreiros goblins, uma série de notificações do sistema soou. Jin, parabéns. Seu nível foi elevado com sucesso para LV10, e você ganhou pontos de atributo que pode atribuir livremente. Jin, você é o primeiro jogador na Vila dos Novatos a atingir o nível 10. Você é recompensado com pontos de atributo. Anúncio global. O jogador Yao subiu com sucesso para o nível 10, e a tabela de classificação de níveis agora está aberta. O anúncio ecoou na mente de todos os jogadores, que jogaram 3 vezes antes de parar. Naquele momento, todos os jogadores participantes do teste beta apocalíptico, não importando quem fossem ou o que estivessem fazendo, pararam no meio do caminho com os olhos arregalados de espanto. Mal se passou um dia, e já há alguém no nível 10 do ranking mundial. Tirando Yesial, o resto da tabela estava completamente vazia. Restavam apenas 6 horas até o início oficial do apocalipse, e a grande maioria dos jogadores ainda estava presa no nível 1. Mesmo os melhores jogadores, que dependiam de seus movimentos fantasmas e habilidades excelentes, estavam apenas no nível 3, e sua experiência ainda não havia chegado nem à metade do próximo nível. Além disso, Yesial era um homem de quem nenhum deles tinha ouvido falar antes. Parecia que outro forte concorrente havia surgido. Estava ficando emocionante. Neste momento, Yesial não estava ciente dos pensamentos dos outros jogadores, enquanto Tori se dirigia ao covil do dragão. Yesial ficou diante de uma grande rocha, e gentilmente pressionou a mão contra ela. Com um estrondo, a rocha imediatamente tremeu, e uma enorme onda de energia irrompeu, quebrando-o em pedaços. Um buraco escuro apareceu diante de você, e uma notificação do sistema soou. Jin, você entrou na área escondida do covil do dragão. Esta área é extremamente perigosa. Por favor, saia imediatamente. Na linha do tempo anterior, alguém havia acionado uma missão oculta de nível 100 para explorar o covil do dragão. Após retornarem com sucesso à Vila dos Novatos, eles descobriram esta misteriosa masmorra escondida. Infelizmente, o Berserker que encontrou a masmorra não conseguiu limpá-la, e até morreu lá dentro. Entretanto, de acordo com as gravações de vídeo que ele havia enviado, a masmorra continha um ovo de dragão incrivelmente valioso, que atraiu inúmeros jogadores, mas ninguém jamais conseguiu completar a missão. Como resultado, o covil do dragão ficou conhecido como uma masmorra escondida e impossível. Depois de ouvir a história de Yesia, o rosto de Tori se encheu de surpresa. Você não está tentando roubar o ovo de dragão, está? Não me diga que você está brincando comigo. Nem eu tenho absoluta confiança em derrotar um dragão. Jesse horrorizou-se com os dentes cerrados e adulou seu olhar. É apenas um dragão. Mestre Thor, a poderosa feiticeira, pode derrotá-lo em segundos. Não é grande coisa. Tori olhou e imediatamente congelou no lugar. Era um dragão radiante de julgamento, sagrado de 5º nível. Um dragão de 3º nível poderia destruir uma guilda inteira, mas esse dragão do julgamento sagrado era um dos seres mais nobres entre os dragões. Não temos nem 110% de chance de vencer. Estou indo embora daqui. Eu vou embora primeiro. Ao vê-la prestes a sair, Yesial correu para falar com a irmã Tori. Vou dobrar a comissão. Tori acenou com a mão e suspirou impotente. Não haverá diferença. Não é que eu não queira a comissão, é que não consigo superá-la. Jiao implorou ansiosamente, triplicando a comissão. Me ajude. Aguarde 3 minutos. Quando o tempo acabar, você pode correr. Torai hesitou por um momento e finalmente cedeu ao dinheiro. Ok. Arriscarei minha vida por ele. Vou adiar isso para você. Estou dentro, mas só posso lhe dar 3 minutos. Com isso, Tori acenou com a mão e jogou vários pave em Yesial. Jin, você recebeu a bênção do Deus da vida. Seu atributo de saúde dobrou, Jin. Você recebeu a bênção do Deus da agilidade. Seu atributo de agilidade é dobrado. Jin, você recebeu a bênção do Deus da força. Seu atributo de força é dobrado. Ao se aproximarem do dragão, a enorme criatura, com mais de 100 metros de comprimento, abriu os olhos. No momento seguinte, todo o covil começou a tremer violentamente.
e um alto rugido de dragão ressoou pelo céu. Tori saltou no ar e liberou uma habilidade preparada. Flecha congelante. Ela gritou. Criatura Yubao, se fosse em qualquer outro momento, eu teria misericórdia de você. Mas durante esses 3 minutos, até um dragão deve se ajoelhar. Flechas congeladas choveram, bombardeando o dragão. A fera imediatamente entrou em estado de fúria. Aproveitando a distração momentânea, Jiao correu para frente e alcançou a parte mais profunda do covil. Era uma pequena caverna, onde no centro havia um ovo de dragão do tamanho de metade de uma pessoa, cercado por um brilho fraco. Ye Xiao tocou gentilmente o ovo de dragão, rezando em silêncio. Por favor, não deixe que ele me note, ou minha vida acabará num instante. Nesse momento, o grito urgente de Tori vem de perto. Falta 1 minuto e meio. Mal consigo suportar isso. Ao ouvir isso, Ye Xiao pegou o ovo de dragão, mas com sua força limitada, ele suspirou. Este ovo de dragão é realmente pesado. Então ele gritou. Hana, me dê uma mão! O sapo, com as mãos nos bolsos, respondeu. Nunca fiz esse tipo de coisa secretamente antes. Assim que pronunciou essas palavras, uma tremenda força opressora desceu sobre eles. Ye Xiao rapidamente olhou para cima e percebeu que o dragão o tinha visto. Ye Xiao não podia mais se dar ao luxo de ser cauteloso. Ele pegou o ovo de dragão e correu em direção à entrada da caverna. Felizmente, o dragão ainda estava preso a Tori, então ele não pôde atacar Ye Xiao por enquanto. Porém, a essa altura, Tori já estava no seu limite. Enfurecido, o dragão liberou sua habilidade, Inata, sopro da chama do dragão. Ao ver Ye Xiao sair correndo da caverna com sucesso, o rosto de Tori ficou pálido. Ele imediatamente abandonou a luta e o seguiu. O dragão nos perseguiu implacavelmente, cuspindo chamas de dragão constantemente, mas parecia que por causa da barreira ele não conseguia sair da entrada da caverna. No final, Ye Xiao e os outros roubaram o ovo de dragão sem maiores incidentes. Os olhos de Tori estavam desfocados enquanto ela ofegava com quase nenhuma magia e murmurava. Pirralho, se este ovo de dragão eclodir em um dragão de 5ª fase, todo o esforço que eu fiz valerá a pena. A propósito, não se esqueça de transferir a comissão. Ye Xiao abriu a janela de negociação sem hesitar e transferiu a comissão. Obrigado pelo seu trabalho duro, mestre Tori. 300 milhões de moedas de ouro, todas suas. Tori ficou eufórica. Mesmo sendo um ser de nível Deus, ganhar 300 milhões de moedas de ouro não foi tão fácil. Jin, o carinho de Tori por você aumentou. Nível de afeição atual. 60. Ye Xiao imediatamente olhou para o ovo de dragão que ela havia roubado com tanta dificuldade. Rezando em silêncio. Agora era a hora do contrato. Eu esperava que nada de estranho acontecesse. Ou então, os 300 milhões de ouro seriam desperdiçados. O sucesso ou o fracasso dependiam disso. Ye Xiao colocou delicadamente a mão no ovo de dragão. Iniciando o contrato, a concha abriu imediatamente. Então um filhote de dragão azul claro emergiu. Seu tamanho, não muito grande, media apenas meio metro de comprimento. Ao ver o bebê dragão, Ye Xiao não pôde deixar de se sentir confuso. A cor parece opaca. Será que o dragão radiante recebeu um disfarce? Jiao correu para verificar os atributos do filhote, mas ficou surpreso com o que viu. Esta pequena criatura, aparentemente insignificante, era na verdade um dragão celeste de nível mítico. Ele não só atingiu o máximo de 500 pontos de atributo desde o início, mas também possuía vários talentos e habilidades aterrorizantes. Não era apenas um animal de estimação, era como carregar um chefe vivo. Não é exagero dizer que, mesmo que todos os participantes do Apocalipse se reunissem agora, eles não seriam suficientes para enfrentar esse sujeito. Depois de ler as estatísticas, Ye Xiao não pôde deixar de sorrir largamente. O potencial de crescimento da prole era incalculável. Se chegasse à idade adulta, seu poder destrutivo seria inimaginável. Ye Xiao se aproximou da pequena criatura e gentilmente acariciou sua cabeça. Ao ver sua aparência levemente acinzentada, ele decidiu. De agora em diante, vamos chamá-lo de Pequeno Cinza. Felizmente, ele pareceu muito amigável com Yu e não resistiu. Naquele momento, Ye Xiao notou um distintivo na mão do sapo, aparentemente pego no covil do dragão. Ye Xiao o pegou e começou a examiná-lo atentamente. Nível do capítulo selvagem. Aniquilação celestial. Bônus de atributo base. Mais 10% em todos os atributos. Habilidade passiva única, força selvagem. O detentor do capítulo selvagem ganha poder supremo. Aqui, com todas as habilidades capazes de desencadear acertos críticos, a taxa de acerto crítico base foi aumentada em 20%, e o dano crítico foi aumentado em 100% da habilidade.
Savage Execution utiliza o poder do capítulo selvagem para causar 100% de dano mental verdadeiro ao alvo, se o PS do alvo estiver abaixo de 20%. Este efeito será ativado com um tempo de espera garantido de 10 dias. Yesial parou de respirar enquanto lia os atributos da insígnia. Isso foi ridiculamente poderoso. Foi a primeira vez que Yesial viu um item desse nível, um nível de aniquilação celestial, um equipamento encontrado apenas em lendas. Sem hesitar, Yesia equipa o distintivo em si mesma. Apesar dos sapos, dos protestos. Notificação do sistema de que você acionou a pesquisa oculta. O executor proibido. Nem mesmo o poderoso rei selvagem conseguiu escapar da aniquilação do abismo como possuidor do capítulo selvagem. Você deve buscar a verdade. Objetivo da missão. Encontrar um pão selvagem. Yesial fez uma pausa quando ouviu a notificação. O que é pão selvagem? Nunca ouvi falar dele. Torai. Por outro lado, ele parecia saber algo sobre isso. Ele disse a Yesial que era uma adaga de assassino de nível divino feita dos dentes da besta avisal. É conhecida como uma das armas com maior potencial explosivo. Parece que o capítulo selvagem e o Fon selvagem estão conectados de alguma forma. O Fon selvagem provavelmente ainda está no continente Aissal. Você precisará sair da Vila dos Novatos primeiro para continuar a missão. Assim que ele terminou de falar, um alerta soou. Jogador Yesial, seu limite de tempo de jogo diário foi atingido. Você será desconectado à força. Percebendo que Yesial estava prestes a sair, Dori riu e disse: Eu não esperava que uma masmorra escondida na Vila dos Novatos demorasse tanto. Bem, por enquanto, retornarei ao Salão Supremo. Se precisar de alguma coisa, me procure. Só não se esqueça de trazer ouro suficiente. Tudo bem, Tori. Até mais. Depois de se despedir de Tori, Yesial saiu do jogo, pois Dansad ainda estava em beta, e não havia se integrado totalmente ao mundo real. Entretanto, Yesial precisava descansar o corpo, ele não aguentaria muito mais. Depois de desconectado, Yesial abriu seu computador e navegou pela comunidade de jogos. A essa altura, Doomst já havia assumido o primeiro lugar e as discussões estavam acaloradas. A experiência máxima de um mundo virtual com liberdade atraiu inúmeros jogadores. Ao mesmo tempo, inúmeras mensagens sobre a identidade de Yao começaram a circular, com todos especulando quem Yesial realmente era. Naquele momento, o telefone de Xiao recebeu uma mensagem de Yin Han. Sim, Xiao, estou te dando uma chance. Vá agora ao hospital Vijua e leve um pouco de comida para Sou Hong. Ele está hospitalizado e também paga suas contas médicas, referentes ao assunto anterior. Vamos fingir que isso nunca aconteceu, murmurou Yesial. Mar, quase esquecido, frustrado, ele imediatamente bloqueou e excluiu todas as informações de contato de Injin. Corrido. Enquanto isso, no hospital Baigua, Sou Hong estava deitado em sua cama, olhando para Injin Ran com um tom de zombaria. Yesu te ama profundamente assim que você fala. Ele provavelmente virá correndo. Naquele momento, o médico entrou no quarto e disse: Paciente, do quarto 17 você pode receber alta mais cedo. Você tem que pagar as contas. Agora, este hospital tem uma onda de pacientes com falência de órgãos, todos os quais, como você, estão aqui porque jogaram um jogo chamado Apocalipse. Estamos enfrentando uma escassez de leitos. Tien correu. Ao ouvir isso, ele gritou com raiva. O que você quer dizer? A falta de leitos é a vida de nós, pobres, sem valor. Sou acenou com a mão, franzindo a testa. Suficiente. Jin correu. Pare de gritar. Este jogo não é brincadeira. Pretendo me inscrever e continuar jogando. Você tem o dinheiro. Então vá, em frente e pague minhas contas do hospital por enquanto. Injin corria e falava semanalmente. Não tenho dinheiro. Grite e me dê minha mesada deste mês. Sou Hong ficou surpreso. Seus olhos se abriram de repente. Injin correu para lamentar que Yesial não lhe desse 200 todo mês. Como eu vou saber que ele só tem um pouco de dinheiro? Você realmente acha que pode me conquistar gastando dinheiro? Sinto-me enojado sempre que o vejo. Sou Hong tentou confortá-la, pacientemente. Jin Han enviou outra mensagem para Yesial. Peça dinheiro a ele. Estou planejando abrir um estúdio de jogos apocalípticos. E essa quantia não é muito para ele, mas é muito importante para nós. Injin deu um sorriso irônico. Não se preocupe, quando ele chegar, eu só direi algumas palavras gentis, e Yesial ficará feliz em nos dar o dinheiro. No entanto, eu não tinha ideia de que Yesial não estava nem um pouco interessado neles, e estava dormindo profundamente na cama. Ele não se levantou até o dia seguinte e entrou no jogo. Diferentemente da atmosfera tranquila do dia anterior, a Vila de Novatos 95 e 27
agora estava cheia de jogadores. Todos atraídos pelas discussões acaloradas sobre o jogo nos fóruns. Área. De nível 1, suba de nível 3 para 1. Um padre está desaparecido. Não venha se você não tem experiência no jogo. Um padre. Os melhores jogadores da Guilda Glory estão liderando uma equipe. Atualmente, um grupo de elite de 8 para 1. Jogadores de nível 2 ou superior vêm. Aqui. Gritos ecoaram por toda a parte, e a vila ficou muito mais animada do que antes. Exceto por alguns especialistas extremamente autoconfiantes. A maioria dos jogadores tinha medo de subir de nível sozinhos, e optavam por formar equipes para serem mais eficientes. Vendo tudo isso, Yesial não pôde deixar de sentir que esse era o verdadeiro estado do jogo do juízo final. Droga, o número 1 na classificação do 10º nível. Como diabos esse cara subiu de nível tão rápido? Cara, você quer formar um time? Temos muitas garotas lindas aqui, super lindas. Você pode nos dar uma carona? Vou até te mostrar, minhas meias pretas. Assim que Yesial apareceu, ele causou um alvoroço. Embora Yesial usasse deliberadamente um véu para esconder o rosto, a deslumbrante marca de nível 10 acima de sua cabeça ainda fazia com que centenas de jogadores enviassem solicitações de amizade, e sua tela logo foi inundada com solicitações. Ao ver as demandas esmagadoras, Yesial imediatamente sentiu uma dor de cabeça e correu apressadamente em direção aos portões da cidade. Eu precisava subir de nível rapidamente e sair da Vila Neub. Ao vê-lo agir com tanta urgência, alguns jogadores o seguiram imediatamente. Rápido! Siga o especialista. Eles sabem onde subir de nível rapidamente. Yesial, acompanhado pelo pequeno dragãozinho e pelo sapo, correu rapidamente para os arredores da vila, com os jogadores esperando para seguir seu rastro e aproveitar a experiência. Entretanto, na área para onde Yesial estava indo, havia monstros, tão fortes quanto mobs de elite de nível 5. Quando esses monstros miravam em alguém, quase não havia chance de sobrevivência. Como resultado, ninguém ousou correr o risco, e só pôde assistir Yitia ou X irem embora, sentindo-se impotentes, enquanto os jogadores atrás dele eram gradualmente deixados para trás. Yesial finalmente chegou ao Templo das Provações. Este era o lugar onde os jogadores passariam pelo teste de ascensão de nível 10. Um guarda com armadura de prata estava em frente ao templo. O guarda olhou surpreso para Yesial. Aparentemente, ele não esperava que um jogador chegasse ao nível 10 tão rápido, e perguntou: "Onde estão seus companheiros de equipe?" Yesial balançou a cabeça e respondeu: "Não preciso de companheiros de equipe. Farei o teste sozinho." O guarda franziu a testa. "Jovem, devo lembrá-lo de que mesmo o teste de ascensão mais fácil está muito além do que você pode imaginar. Não desperdice sua vida." Yesial sorriu levemente e acenou com a mão. "Não se preocupe, ainda tenho bastante vida." Vendo a determinação de Yesial, o guarda parou de falar e disse: "Bem, aventureiro, por favor, escolha a dificuldade do seu teste." Assim que ele terminou de falar, um painel virtual apareceu diante de Yesial, mostrando diversas opções: normal, pesadelo, difícil, purgatório, abismo. Yesial calmamente estendeu a mão, e seu dedo indicador finalmente pousou na última opção: abismo. No segundo seguinte, o conjunto de teletransporte zumbiu e ativou um flash de luz branca que o envolveu. Yesial foi instantaneamente transportado para uma floresta densa. Examinando os arredores, Yesial rapidamente convocou Xiaoyi. Embora Xiaoyi não fosse muito grande, era uma fera de nível mítico, e seu pequeno tamanho fazia Yesial se sentir mais seguro. Assim que Yesial entrou na densa floresta com Xiaoyi, no momento seguinte, com um rugido, uma figura enorme de repente bloqueou seu caminho. Era um lobo da neve brutal de nível 10, com atributos e habilidades desconhecidos. Uma estranha criatura do abismo tinha o poder de destruir qualquer coisa. Ao vê-lo fixar o olhar em Yesia, ela não pôde deixar de sentir um aperto no peito. Para sua surpresa, ele encontrou um lobo da neve mutante logo no começo. Isso foi mais do que emocionante. Com 5.000 de saúde, nem mesmo um assassino teria chance. Só com essas estatísticas assustadoras, ele poderia facilmente aniquilar uma equipe de elite equipada com prata de nível 10. E quem sabia que tipo de habilidades distorcidas essa criatura poderia ter? A parte mais frustrante era a palavra estranho no nome, o que significava que o brutal lobo da neve era uma criatura aberrante. Se um jogador fosse morto por ele, sua vida real, sua vida, seria apagada. Yesial rapidamente deu uma ordem para Xiaoyi cuidar dele. Xiaoyi, já ansioso por uma luta, instantaneamente se transformou em um borrão no ar e apareceu na frente do brutal lobo da neve. Embora Xiaoyi parecesse pequeno comparado ao lobo de quase 2 metros de altura como uma besta de nível mítico e um dragão celestial, ele naturalmente tinha vantagem ao enfrentar esse lobo enorme.
Xiao Bei abriu a boca e cuspiu uma onda de chamas abrasadoras. Imediatamente, um número vermelho de dano flutuou sobre a cabeça do brutal lobo da neve. Aproveitando a situação, Xiao Wei brandiu suas garras de dragão, deixando para trás vários efeitos colaterais com uma combinação de habilidades. A saúde do brutal lobo da neve caiu drasticamente, deixando-o com menos da metade de sua saúde. Mas, naquele momento, os olhos do brutal lobo da neve de repente ficaram vermelhos, e seu pelo ficou arrepiado, enquanto ele enlouquecia. Sua saúde em rápido declínio desencadeou seu modo de raiva, aumentando muito todos os seus atributos e dobrando sua velocidade de regeneração de saúde. Bem a tempo, Ye Xiao imediatamente ordenou que Xiao Wei liberasse o poder do dragão. Xiao Wei soltou um uivo em direção ao céu, embora sua voz estivesse um pouco aguda. O efeito de atordoamento forçado de 1,5 segundo quebrou o estado brutal de Berserk do Lobo da Neve. Aproveitando o breve momento de controle, Xiao Wei cuspiu outra rajada de fogo, causando um dano terrível que derrubou o chefe mutante do início, ao fim. O brutal Lobo da Neve nunca teve a chance de revelar suas habilidades. Não é que ele não fosse forte, mas a combinação do sopro de dragão de longo alcance e do poder do dragão era simplesmente poderosa demais. Parabéns! Você matou com sucesso o chefe mutante, Brutal Snow Wolf. Seu animal de estimação Xiao Wei atingiu o nível 4. Ao ver a notificação, Ye Xiao não pôde deixar de se sentir eufórico. Ele então abriu o painel de estatísticas de Xiao Wei. A enorme experiência adquirida ao matar o chefe mutante de nível 10 fez com que Xiao Wei subisse de nível 4 vezes, com um aumento exagerado nas estatísticas, e até desbloqueasse uma nova habilidade. Presas de dragão. Após fechar o painel de estatísticas, Ye Xiao se aproximou do cadáver do brutal lobo da neve e descobriu que sua sorte estava boa. Além de mais de 1000 moedas de ouro, 2 peças de equipamento do lobo sangrento de Dagafon foram derrubadas. Efeito de nível dourado escuro, não identificado. Arco do lobo da neve. Efeito de nível dourado escuro, não identificado. Ye Xiao sorriu. 2 peças de equipamento de nível ouro escuro pareciam indicar que os chefes mutantes realmente tinham um bom saque. Quando ele estava prestes a guardar o equipamento no local de armazenamento, um tigre negro saltou repentinamente da densa floresta. Era também um chefe mutante aberrante, e seus atributos eram ainda mais fortes que os dos brutais lobos da neve. Ye Xiao apressou-se em dar a ordem. Xiao vai. Ao comando de Yesu, Xiao Wei avançou destemidamente em direção ao tigre negro, pronto para enfrentar esta nova batalha. Exausto, Ye Xiao caiu no chão, soltando um longo suspiro. Se eu soubesse que seria tão exaustivo, não teria corrido essa masmorra sozinho. Minhas pernas estavam prestes a ceder, mas seus esforços não foram em vão. Em seu inventário, havia agora 2 novas peças de equipamento: escudo de tigre e lâmina de obsidiana. Layama olhou para o equipamento e sorriu. Se você vendê-los na cidade, eles lhe darão uma bela pilha de ouro. Entretanto, Ye Xiao balançou a cabeça firmemente, negando-se a retornar. O chefe do teste está logo ali na frente e eu vim aqui para derrotá-lo. 234. Layama ficou atônita. Você está brincando, certo? Você provavelmente já matou muitos monstros. Mas Xiao Wei está apenas no nível 7. Você tem certeza de que consegue lidar com um chefe? Sem hesitar, Ye Xiao seguiu em frente, indo direto para o covil do chefe corrupto de sua vida passada. No teste de aviso, o chefe final era apenas um inimigo de nível Lorde, com a força de grito atual de Ryu Wei e seu próprio suporte. Derrotar um chefe de nível Lorde seria uma tarefa fácil. Parado diante das enormes portas de pedra, Ye Xiao parou por um momento. Ele respirou fundo e abriu-os lentamente. As pesadas portas de pedra rangeram ao abrir lentamente, liberando um sopro gelado que correu em sua direção. Um corredor mal iluminado se estendia em direção ao abismo. Sua aura opressiva e sufocante. Aviso. Aventureiro, você caiu no abismo. A área atual é extremamente perigosa. Saia imediatamente. O alerta agudo e penetrante do sistema soou repetidamente, ressoando como um alarme de zona proibida, avisando sobre uma ameaça iminente. Ye Xiao o ignorou enquanto caminhava pelo corredor escuro até a grande sala no final. Ele olhou para cima com uma expressão ilegível e murmurou: na minha vida passada, eu, um homem orgulhoso, estava acorrentado pelo amor e pela emoção, mas, nesta vida, o abismo é um emissário. A maior força do apocalipse serei eu. Ye Xiao, me ligue. Deixe-me abraçar o abismo ao máximo. Estrondo. No trono, uma figura sonolenta de repente abriu os olhos. As pupilas escuras
como buracos negros devoradores, liberavam uma pressão avassaladora que envolvia todo o grande salão. Vagabundo, avisal, nível rei, chefe, nível físico. 10. 5.000 espíritos, 5.000. Capacidade inata. Habilidades desconhecidas. Um estranho. Eu, aquele aluno, mudei sua expressão, mudando mais do que eu em sua vida passada. Este era apenas um chefe de nível Lorde, mas agora havia se tornado um rei espiritual de nível 5.000. Uma entidade puramente baseada em magia, com força e agilidade zeradas. Isso significava que ele não tinha ataques normais. Mas se ao menos um de seus feitiços falhasse, a morte era garantida. E Esial rapidamente recuperou a compostura. Sua mente acelerava enquanto ele formulava uma estratégia de batalha. Xiaowei. Não use suas habilidades de forma imprudente. Espere minhas ordens o tempo todo. Essa coisa é incrivelmente lenta, mas se atingir, mata instantaneamente. Continue se movendo e nunca fique no mesmo lugar por muito tempo. Saoi soltou um rosnado baixo. Seus olhos ardiam com intenção de batalha. Este pequeno e orgulhoso dragão costumava ter um ar de indiferença, mas na batalha ele se mostrava inabalavelmente obediente, sem nunca desistir por um momento. No momento seguinte, Xiaowei entrou em ação, lançando um ataque em alta velocidade em direção ao vagabundo Avissal. Enquanto isso, Esial recuou, ordenando que Wei contornasse o vagabundo com movimentos rápidos e imprevisíveis. Ele repetidamente deu instruções para nunca deixar o andarilho lançar uma habilidade com sucesso. Sua estratégia era clara: usar velocidade e agilidade para derrotar seu oponente colossal. De repente, o vagabundo parou de girar e lentamente inclinou a cabeça, seu olhar gelado fixo diretamente em Esial. Um brilho arrepiante brilhou em seus olhos. O coração de Esial apertou. Ele percebeu imediatamente. O andarilho ignorou Xiaowei completamente e fixou os olhos nele. Em vez de levantar seu cetro, a vasta energia da alma do andarilho percorreu o ar. Estava prestes a atacar Esial diretamente. Tanto Esial quanto Yama perceberam imediatamente o perigo, e não perderam tempo em evitá-lo. Esial percebeu que os ataques dos vagabundos estavam focados apenas nele. Então se esquivou freneticamente e gritou: Saoi, faça alguma coisa, me ajude. Sob a barragem implacável de ataques, Esial mal conseguia se segurar. Quer dizer, não aguento mais isso. Vendo seu mestre sob cerco, Saoi soltou um rugido furioso. Seus olhos ardiam com fúria desenfreada. Com uma estocada poderosa, ele abriu suas enormes mandíbulas, liberando todo o seu hálito de dragão reprimido. Um inferno de chamas que se dirigiu direto para o viajante Avissal. Bum! Uma explosão devastadora abalou o campo de batalha, causando enormes danos críticos. O vagabundo soltou um grito de agonia. Seu corpo enorme tremia violentamente. Sua barra de HP finalmente chegou a zero. Em meio às chamas rugindo, sua forma gradualmente desmoronou antes de cair no chão, totalmente derrotado. Jin, parabéns. Você matou com sucesso o chefe do teste Avissal. O andarilho, sua fera Xiaowei, subiu para o nível 10. Jin, como o primeiro aventureiro a passar no teste de Avissal, recebeu mais 5 em todos os atributos. Uma agradável notificação do sistema soou no ouvido de Jessia. Ele soltou um longo suspiro, finalmente liberando a tensão no peito. Agora que o perigo havia passado, ele tinha tempo para discutir com Layama. Ele sorriu novamente com satisfação. Covarde, você estava correndo para salvar sua vida. Layama respondeu. Covarde, você correu mais rápido que eu. Brincadeiras à parte. Jiao rapidamente se dirigiu ao cadáver do vagabundo, ansioso para ver se Lute havia caído. Ao mesmo tempo, o sistema de jogo emitiu um anúncio global. Anúncio global. O jogador Yao da grande nação Xia passou com sucesso no teste de avanço de nível Avissal, tornando-se o primeiro aventureiro a completar este desafio. Ele recebeu o título lendário de emissário do abismo. Inúmeros jogadores congelaram, incapazes de processar o que tinham acabado de ouvir. Teste de progresso. Que diabos é isso? Não pode ser que este seja um anúncio global da primeira eliminação. Espere, alguém passou em um teste e estava no nível do abismo. Um jogador que alcançou a primeira vitória mundial clara. Um jogador se virou para seu companheiro de equipe e murmurou. Ele é o único na tabela de classificação. Esse cara não é um cara comum. Sal procurou informações sobre o jogador conhecido como Xiao e analisou rapidamente os dados, localizando a IDE do jogador 9527 da Vila de Novatos, e deduzindo que Yiqiao era de Jianin. Ao ouvir isso, a expressão do homem mudou, e ele, imediatamente, ordenou que seus subordinados enviassem pessoas a Jianin para descobrir tudo o que pudessem sobre ele. Sou olhou para o ranking mundial e bateu na coxa, animado. Meu Deus, estamos apenas no segundo dia, e alguém já chegou ao nível 10, e é da nossa Vila de Novatos. Se conseguirmos chegar perto desse profissional, estaremos prontos para o resto da vida, quando estivermos fortes o suficiente. Até os ricos
De segunda classe terão que nos admirar contra Yesiao. Depois de falar, Soo-hong de repente se lembrou de algo e franziu a testa. Espera. Eu não te disse para entrar em contato com Yesiao para nos ajudar a subir de nível? Ele é rico e especialista em jogos. Injin saiu correndo com desdém, bagunçando os cabelos. Vá se quiser. Não me importo, não estou tão desesperado. Ele agarrou a mão de Soo-hong com entusiasmo. Esqueça Yesiao. Esse é o nosso tempo juntos e eu nunca joguei um jogo antes. Apresse-se e me ensine a tocar. Soo-hong suspirou desamparadamente e assentiu, enquanto pensava em como subir de nível rapidamente. Enquanto isso, Yesiao olhava fixamente para o objeto em sua mão, completamente estupefato. Simplesmente não pode ser. Depois de tanto esforço, tudo o que consegui foi esse pequeno fragmento. Notificação do sistema. Você obteve um fragmento da pedra avisal. Grau, desconhecido, não identificável. Jiao franziu a testa. Ele se sentia confuso em sua vida passada. Eu nunca tinha ouvido falar desse artigo. Mesmo assim, ele não pensou mais no assunto. Eu sempre poderia descobrir isso mais tarde. Agora, ele havia passado no teste, o que significava que ele poderia finalmente deixar a Vila dos Novatos e seguir para a cidade principal. Os olhos do goleiro se arregalaram quando viu Yesiao sair ileso. Impossível. Absolutamente impossível. Alguém realmente superou o teste sozinho e foi no nível do abismo. Yesia, imperturbável. Ele simplesmente disse: chega de papo furado. Entre em contato com a cidade principal. Estou indo embora desta vila de noobs. O guardião não perdeu tempo e imediatamente contatou a cidade principal, conforme ordenado. Então, ele falou respeitosamente. Honrado guerreiro, parabéns por concluir o teste. Agora você recebeu o token de guia, que lhe permite entrar e sair livremente da cidade principal. Além disso, como recompensa por concluir o teste de avanço de nível do abismo, você receberá um item épico, o distintivo da bravura, insígnia de valor de nível épico, símbolo de verdadeira bravura. Ela só é concedida àqueles que passam nos testes de nível infernal. Esta é a maior honra do Império. Atributos básicos. Mais 20 de encantamento, plus 3 de coragem. A habilidade passiva de poder é ativada quando o HP cai abaixo de 30% e aumenta a força em 10% por 1 minuto, com suas novas recompensas em mãos. E Xiao, junto com Xiao Hui e Laiyama, finalmente entraram na cidade principal. Logo ele chegou a uma nova área, a cidade de Winlead. Olhando ao redor da praça quase vazia da cidade, Yesiao suspirou tão pacificamente em minha vida passada. O lugar estava lotado, com centenas de jogadores esperando na fila. Chegar cedo realmente faz a diferença. Ele decidiu procurar o sempre desconcertante mestre domador de feras, Gerard Liam. Agora você é um domador de feras. Por que você precisa ver o professor? Yesiao não respondeu diretamente. Em vez disso, ele sorriu misteriosamente. Você descobrirá em breve. Logo ele localizou o mestre domador de feras Gerard e falou com ele firmemente. Professora, desejo mudar de classe. Entretanto, Gerard gesticulou impacientemente para ele, tentando mudar de classe. Vá incomodar outro cara, não desperdice meu tempo. Mas Yesiao permaneceu firme, sua voz firme. Quero mudar para a classe oculta, ser um palestrante. Isso é algo que nem todos conseguem alcançar. Gerard, com o olhar fixo nele e o tom sério. Você acha que alguém pode se tornar uma fera? Presidente, prove seu valor fora da cidade. Aqueles malditos lobos demoníacos. Traga-me 100 olhos dele. Conversaremos mais tarde. Gerard emitiu a missão aos olhos do demônio lobo. Mate 100 monstros de elite, ataque lobos demoníacos e traga seus olhos de volta para Gerard. Lailama pareceu surpresa e perguntou. Como diabos? Você sabia que havia uma missão de classe escondida aqui? Olhando para a notificação do sistema, Yao simplesmente sorriu com satisfação e respondeu friamente. Não sou estúpido o suficiente para perder meu tempo matando 100 monstros de elite. Ao ouvir isso, Gerard zombou. Seu covarde inútil. Se você não consegue nem lidar com isso, então vá embora e pare de me fazer perder tempo. Yesiao, imperturbável pelo insulto, apenas sorriu. Não preciso matar lobos demoníacos. Tenho algo para provar isso. Era a minha força. Com um movimento casual, ele pegou o item épico em forma de lágrima, o distintivo de bravura. A expressão de Gerard congelou. Suas pupilas encolheram, enquanto o choque tomava conta de seu rosto. Sua atitude mudou instantaneamente e ele exclamou. Inacreditável! Alguém tão jovem realmente passou em um teste de avanço de nível infernal. Yesiao riu e o corrigiu. Esta é uma lágrima épica de bravura.
Não do nível do inferno, mas do nível do abismo. Gerard levantou uma sobrancelha. Como era grande a sua equipe, superar um teste de nível abaixo não é algo que qualquer um consegue fazer. Jessial sorriu orgulhoso. Apenas uma pessoa, eu, sem companheiros de equipe. Gerard imediatamente demonstrou uma expressão exagerada de admiração. Ah, como eu esperava desde o momento em que coloquei os olhos em você. Eu sabia que você era um dragão entre os homens, um verdadeiro prodígio. A chama revirou os olhos com força, pensando que esse cara mudava de tom mais rápido do que virava uma página. Eu, no entanto, não estava disposto a deixar isso passar. Ele cruzou os braços e zombou. Ah, primeira impressão. Você não estava me chamando de um inútil ninguém que não se qualificava para ser um grande orador. Gerard soltou uma risada estranha antes de acrescentar cuidadosamente. Na verdade, tenho um pequeno pedido. Eu adoraria ver que tipo de animal conseguiria atravessar um abismo. Teste de nível. Sem hesitar, Yesial assentiu e chamou Xiaoyi. No momento em que Xiaoyi apareceu, Gerard congelou em puro choque. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele nunca imaginou que testemunharia com seus próprios olhos uma fera de lágrimas divinas, e não qualquer fera, mas um jovem dragão. Isso estava além de seus sonhos mais loucos. Mas Yesial estava mais preocupado com sua mudança de classe. Ele imediatamente perguntou: posso me tornar oficialmente um orador bestial hoje? Gerard, no entanto, balançou a cabeça solenemente. Hoje não, falante de bestas. Isso não é digno de uma besta como a sua. Em vez disso, apresentarei a vocês alguém que é o domador de feras, o chefe real. Com isso, Gerard entregou a Yesial uma carta de recomendação. Siga o endereço escrito aqui. Vá até a capital real e encontre-se com o domador de feras, o chefe real. Ele lhe dará a resposta verdadeira. Quando Yesial pegou a carta, uma notificação do sistema apareceu. Jin, que ativou a missão de classe oculta. Sussurros do Dragão. Objetivo: viajar até a capital real e encontrar o chefe domador de feras reais. Lama soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Maldito bastardo. Esperançosamente. Uma classe oculta. Oh, sério. Mas Yesial franziu a testa ligeiramente. O chefe domador de feras reais estava na capital real, um lugar muito distante dali, e agora ele tinha assuntos mais urgentes para resolver. Layama perguntou curiosamente: o que você vai fazer agora? Yesial sorriu com satisfação ao completar outra missão oculta. Layama ficou surpreso. Como diabos você sabe sobre tantas missões ocultas? Logo, Yesial levou Layama a um castelo extravagante, onde eles finalmente encontraram a pessoa que ele procurava. O momento em que Layama viu a mulher diante deles. Seu primeiro pensamento foi: espere, você não está pensando seriamente em vender sua Yesia? Ela revirou os olhos e o interrompeu. Cale-se. Esta é Lady Shareli, a viúva do antigo senhor da cidade, uma nobre rica e charmosa. No momento em que Yesial estava se preparando para se aproximar, ele foi parado pelos guardas e, imperturbável, falou respeitosamente. Honorável Lady Shirley, por que a senhora sempre parece preocupada? Você encontrou alguma dificuldade? Talvez eu possa ajudar você. Lady Shareli suspirou suavemente e disse: de fato, perdi algo de grande importância pessoal. Se você pudesse recuperá-lo, eu ficaria profundamente grata. Sem hesitar, Jiao aceitou a missão e uma notificação do sistema apareceu. Jin, você recebeu Lady Tidali e pediu para recuperar a linda flor para ela. Logicamente, a flor deveria estar em algum lugar no jardim ou fora da cidade. Mas em vez de ir para lá, Yesial vagou sem rumo pela cidade com Layama. Confusa, Layama franziu a testa. Não deveríamos estar procurando uma flor? Por que estamos vagando pela cidade? Yesial deu um sorriso cúmplice. A flor que Lady Sherwood quer não é qualquer flor. Sem hesitar, Yesial foi direto para a loja de itens, afirmando confiantemente: a flor que a senhora Sidai quer está aqui. Ele entrou na loja e perguntou ao balconista: vocês vendem caixas de tesouro? O balconista sorriu calorosamente. Um cliente com foco em qualidade. Nossas caixas de tesouro podem conter ossos de dragão pré-históricos e cajados épicos. Qual faixa de preço você está procurando? Yesial acenou com a mão indiferentemente. O mais caro. Os olhos do lojista brilharam quando ele puxou a caixa de tesouro de nível mais alto da loja. Uma custa 1000 moedas de ouro. Mas Yesial apenas balançou a cabeça. Não é suficiente. Com um movimento de pulso, ele jogou uma sacola de ouro no balcão. Vou levar todos eles. Todas as caixas de tesouro de alto nível que você tem. O balconista congelou por um momento, mas Yesia insistiu impacientemente. Eles não me ouviram, eu disse. Tudo aberto. Tudo acolhedor.
O funcionário entregou a primeira caixa para Yesial. Ele a abriu, e dentro havia um X de bronze com 2 folhas. Ele abriu outra. Dessa vez uma grande poção de cura. Outro dentro era um pão que aumentou de tamanho. Meia hora depois ele havia aberto 99 caixas. O balconista hesita antes de lembrá-lo. Prezado cliente, você abriu 99 caixas. Este é o último. Yesial não hesitou. Desta vez tem que ser a moça das flores que Charelle quer. De fato, dentro havia uma notificação única e requintada do sistema floral. Uma linda flor. Embora sua finalidade permaneça desconhecida, Yesial pegou a flor com um leve sorriso nos lábios. Ele se virou, pronto para entregá-lo a Lady Keir. Enquanto isso, Lady Charelle estava reclinada em um banho quente, e em voz baixa perguntou à sua criada: Liz, você acha que alguém vai encontrar aquela flor para mim? Ele riu suavemente e respondeu: Claro, milady, com seu charme, a sorte está sempre do seu lado. Nesse exato momento, outra empregada entrou apressada com uma expressão ansiosa. Minha senhora, há um jovem lá fora querendo vê-la. E ele trouxe a flor que você pediu. Os olhos de Lady Keir se arregalaram, e ela se levantou abruptamente. Ela nunca pensou que alguém a encontraria. Ao ver Yesial, ela não perdeu tempo e perguntou: Rapaz, você realmente encontrou o que estava procurando? Yesial sorriu, entregando uma pequena caixa com uma leve reverência. Um verdadeiro tesouro para uma senhora verdadeiramente linda. Por favor, dê uma olhada. Lady Charelle abriu a caixa ansiosamente, assim que viu a flor requintada dentro. Seu rosto se iluminou de alegria. Olhando para Yesial, ele disse calorosamente: Jovem, você me fez um grande favor. Que tipo de recompensa você gostaria? Dinheiro ou um artefato raro? Entretanto, Yesial apenas balançou a cabeça e respondeu: Calmamente, não estou interessada em dinheiro nem em artefatos. Ao ouvir isso, Charelle deu uma risadinha suave, com um olhar brincalhão, e disse: Então acho que terei que me oferecer, como recompensa. Yesial congelou. Seu coração acelerou. Ela nunca imaginou que a senhora Charelle dissesse algo tão ousado em plena luz do dia. Não querendo mal-entendidos, ele pigarreou rapidamente e disse com firmeza: Minha senhora, eu realmente tenho um pedido. Espero que a senhora possa me ajudar a obter a cidadania oficial. Assim que Yesial sentiu seu rosto esquentar e uma hemorragia nasal ameaçava sair, uma notificação do sistema apareceu. Jim por suas ações nobres e charme excepcional. O afeto de Lady Shirley por você aumentou em mais de 20 mortes. Lady Charelle sorriu. Seu tom casual, uma mera cidadania fácil demais, fez com que sua criada fosse preparar os documentos e selá-los. Aproveitando a oportunidade, Yesial acrescentou: Minha senhora, tenho outro pedido. Estou planejando comprar uma propriedade na cidade de Wingleaf e me estabelecer. Lady Charelle pegou o mapa que Yesial lhe entregou e o estudou cuidadosamente, investindo em imóveis, escolhendo estabilidade em vez de vagar. É uma decisão sensata. Entretanto, quando seus olhos pousaram no local marcado, ele franziu a testa, levemente. Mas por que Distrito Ocidental? Aquela área não é exatamente um lugar privilegiado. A expressão de Yesial permaneceu firme. Eu já decidi. Quero um terreno no Distrito Oeste. Eu agradeceria muito se você pudesse me ajudar a entrar em contato com corretores imobiliários de lá. Vendo sua determinação inabalável, Lady Charelle apenas assentiu. Ok, vou consertar. Layama, por sua vez, ficou completamente perplexo. Você é louco? O Distrito Leste é a parte mais rica da cidade. Por que desperdiçar dinheiro no Distrito Ocidental? Mas o olhar de Yesial escureceu um pouco. Sua decisão não foi sem razão. Em um futuro próximo, a cidade de Wingleaf enfrentaria uma invasão sem precedentes de criaturas assustadoras e monstruosas. Sob o ataque implacável, o atual senhor da cidade pereceria e o Distrito Oriental seria arrasado, reduzido a nada além de ruínas. Entretanto, o Distrito Ocidental, devido à sua escassa população e à falta de grandes atrações, passaria despercebido pelas forças invasoras, sofrendo danos mínimos. Com o tempo, à medida que a cidade foi reconstruída, o Distrito Ocidental emergiria como o novo centro comercial e estratégico de Wingleaf, abrigando instalações críticas, como centros comerciais, bases militares, a instituições acadêmicas. É por isso que Yesial sorriu para si mesmo, garantindo o futuro antes de qualquer outra pessoa. É assim que você obtém os benefícios reais. Eu não faço investimentos ruins. A equipe respeitosamente disse a Yesial: Excelência Gial, o contrato para a propriedade que o senhor comprou está pronto. São 340 residências e 184 lojas, totalizando 120 milhões de moedas de ouro. Quando é conveniente para você pagar a ele? Xiao He sorriu levemente, pareceu calmo e respondeu:
Por tantas propriedades, apenas 100 milhões de moedas de ouro. O preço não é caro, mas ridiculamente barato, que posso pagar agora. Então, a senhora Charelli tirou um documento do peito e elegantemente o entregou a ele, dizendo: esta é a cidadania que você solicitou. Jessial pegou o documento e sentiu um choque no coração. Ela não esperava se tornar cidadã da cidade de Saint-Winlid tão cedo. Madame Chaler riu levemente. Devo corrigi-lo, Vossa Graça. Esta não é apenas a cidadania da cidade de Winlid, mas a cidadania de primeira classe de um longo império. Jessial congelou e, quando olhou para baixo, viu que segurava um longo certificado de cidadania do império. O que significava cidadania de primeira classe? Liu entendeu instantaneamente e não pôde deixar de se surpreender. Você está brincando. O status de cidadão de primeira classe de um longo império não é algo que até mesmo muitos príncipes comandando tropas pesadas podem alcançar. Você tem muita sorte. Jessial reagiu de repente, com o coração batendo forte. Ele se virou para olhar Madame Charelli, e um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Poderia ser? Será que você realmente é um membro da família real? Madame Charelli deu um sorriso gentil. Seus olhos revelavam um toque de jovialidade. Por que não posso ser membro da família real? Ju imediatamente fez um elogio. Não me surpreende que você sempre exale um ar aristocrático em cada um de seus movimentos. Não é de se admirar que você tenha uma identidade tão especial. A propósito, senhora, a senhora conhece o mestre das feras real? Um olhar sério brilhou nos olhos de Madame Serley, e ela perguntou com um pouco de cautela. Você quer dizer você ou este? O que você quer com ele? Jessial sorriu levemente. Seu tom era sincero. Eu só quero aprender sobre as tarefas relacionadas à profissão de mestre das feras imperial. Se eu tiver a oportunidade de conhecê-la, ficaria muito grato, senhora. Após um momento de contemplação, Madame Charelli assentiu gentilmente. O tio deveria estar na capital imperial agora, mas seu paradeiro é imprevisível, e ele frequentemente desaparece por dias. Tentarei ajudar você a entrar em contato com ele. Jessial abaixou a cabeça e disse sinceramente. Linda senhora, sem sua ajuda eu realmente não sei como lhe agradecer. Só posso lhe oferecer um beijo da minha mais sincera gratidão. Madame Charelli deu uma risadinha. Seus olhos brilharam de prazer. De agora em diante não me chame mais de senhora. E você, me chame de Sofia. Jessial entendeu o que ela queria dizer e assentiu com um sorriso. Ok, linda Sofia. Rápido, Jin. Graças ao seu charme extraordinário, a simpatia de Madame Charelli por você aumentou em mais de 20%, Jin. Parabéns ao jogador de Xiaoyao por obter o status de cidadão de primeira classe no Império Longlong. As classificações de reputação agora estão abertas, e os jogadores Xiao podem ver sua classificação abrindo as classificações. Ruído. Parabéns a Xiao Jiao por adquirir imóveis com sucesso, abrindo o sistema habitacional na região de Xiao. O limite de tempo de jogo diário para todos os jogadores de Xiaoxiao foi aumentado em 1 hora. A boca do sapo se curvou em um sorriso de desprezo. Olha a sua cara de bajulador e você ainda acaba vendendo seu corpo. Jessie ficou um pouco horrorizada e respondeu com indiferença. Eu gosto quando você não me suporta, mas não há nada que você possa fazer sobre isso. Ao mesmo tempo, o sistema emitiu um alerta novamente. Parabéns, Jessial. Você subiu com sucesso para o nível 11, e seu companheiro animal Saui também ultrapassou o nível 11. O sistema então emitiu um anúncio global, parabenizando o jogador Yao do Grande Reino Xia, por obter o status de cidadão de primeira classe do Império Longlong e adquirir com sucesso propriedades imobiliárias, marcando uma nova era no processo do jogo. Os jogadores ficam intrigados com os sistemas de cidadania e imobiliário de primeira classe, e todos concordam que o realismo do jogo é surpreendente. Alguns jogadores começaram a reclamar. Cidadãos de primeira classe. Que diabos é isso? Que tipo de cidadãos somos nós? Terceiro. Mar. Eu conseguiria lidar com isso na vida real. Mas por que isso está acontecendo no jogo? Enquanto os planejadores ficam presos na porta. Pare de xingar. Pare de xingar. Qual é exatamente a formação do planejador? E ele nem sabe o contexto do jogo. Sou Hon, que estava lutando contra os monstros, fez o anúncio global e arregalou os olhos, surpreso, dizendo: Meu Deus, aquela pessoa chamada Naito realmente atingiu o nível 11 e se tornou um cidadão de primeira classe de um longo império. É incrível, não é? Injin correu, olhou para o anúncio com indiferença e então disse um tanto desamparado: É realmente impressionante. É raro ver uma pessoa tão forte. No entanto, o nome é um pouco estranho. Imediatamente depois, ele se curvou levemente, caiu no chão e suspirou. Infelizmente, se tivéssemos um professor assim para nos guiar,
Provavelmente estaríamos todos no nível 4 ou 5 agora, ela continuou reclamando. Não é como agora, que temos que trabalhar tanto até para derrotar um slime. Assim que ela terminou de falar, os outros colegas a encararam com raiva e começaram a gritar. Ei, então parece que você está dizendo que não gosta dos colegas dela? Você não fez nada. Você só nos viu brigar enquanto assistia. E ainda, assim não foi rebaixada. Você não está satisfeita. Se você não quiser jogar conosco, é só dizer. Não seja tão estranho. Soo Hong viu isso e imediatamente correu para se desculpar. Todo mundo errou. Meu amigo não quis dizer isso. Sinto, muito. Entretanto, Chen Yin correu furiosamente, deu de ombros e respondeu friamente. Vá embora, quem precisa de você? Ela parecia completamente despreocupada, obviamente irritada. Indin correu, apertou sua mão sem piedade, puxou Soo Hong e se virou, ignorando completamente aquelas pessoas. Os outros no grupo o xingavam alto pelas costas. Ela realmente acha que é uma princesa só porque ela é bonita e tem um jeito condescendente. Você realmente não gosta de nós, não é? Assim que eles deixaram o grupo, Soo Hong franziu a testa e reclamou. Brilhante. E agora o que vamos fazer para subir de nível? Nós somos os únicos que restam. Qin Yanghan ainda estava confusa sobre o que tinha feito de errado e respondeu com raiva. Como ousa dizer que vai subir de nível comigo? Todo mundo estava me xingando agora mesmo e você não está me ajudando. Você ainda sente algo por mim? Soo Hong viu o que estava acontecendo e imediatamente a acalmou. Ok, eu estava errado. A propósito, não fique bravo. Eu não pedi para você contatar Yi Xiao para jogarmos o jogo do juízo final juntos. Você já entrou em contato com ele? Indin Ran deu de ombros e respondeu com desaprovação. Por que eu deveria tomar a iniciativa de contatá-lo? Ele é sempre quem me encontra primeiro. Soo Hong implorou desesperadamente. Ok. Vocês são todos arrogantes, eu sei. Mas desta vez, me façam um favor e entrem em contato com Yi Xiao por iniciativa própria. Por favor, vamos subir juntos. Indin correu até ele, lançou-lhe um olhar frio e disse com arrogância. Já que você está me implorando tanto, farei isso com relutância. Não é mais cedo, mandarei uma mensagem para ele depois que eu sair. Sou Honor. Imediatamente expressou sua gratidão e se apressou em agradecê-lo. Muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Estou ansioso para ouvir boas notícias suas. Os dois combinaram de se encontrar no dia seguinte e Indin saiu correndo, desconectado. Indin correu. Ela pensou consigo mesma. Embora o método de Ezia de usar dinheiro para subornar pessoas parecesse um pouco vulgar, afinal, não foi totalmente culpa dele, e ela parecia lhe dever uma chance. Então, ele pegou o telefone e saiu para entrar em contato com Yi Xiao. Por iniciativa própria, ele enviou uma mensagem a Yi Xiao com um toque de zombaria no tom. Yi Xiao, estou jogando um jogo chamado O Dia Depois de Amanhã. Apresse-se e compre o equipamento para que você possa levar Soo Hong e eu para subirmos de nível juntos. Se você puder me levar para a qualificação, considerarei ser sua namorada dessa vez. O que você acha? Você não se comoveu. Hehe. Depois de enviar a mensagem, Qin Yin correu. Ela murmurou para si mesma. Por sorte, sou uma garota generosa. Não se preocupe. Eu vou te perdoar dessa vez. Indin correu, olhou para o celular por um longo tempo e percebeu que a resposta de Yi Zhao ainda demoraria a chegar. Sua ansiedade e inquietação começaram a crescer lentamente. Depois de alguns minutos, Indin correu. Finalmente não conseguiu evitar verificar seu telefone novamente, mas os resultados. Atordoado, Yi Xiao realmente apagou a mensagem naquele momento. Uma onda de raiva surgiu em seu coração. Ela cerrou os dentes, exasperada, e gritou. Yi Xiao, a partir de hoje eu termino com você. Suas palavras estavam cheias de determinação e raiva. Se você realmente tem coragem, não venha me implorar, como um cachorro no futuro. Mesmo que você se ajoelhe, eu nunca te perdoarei. Nunca. Enquanto isso, Yao estava no distrito leste da cidade principal do Moinho de Vento no jogo. Olhando para as ruas movimentadas à sua frente, ele secretamente pensou que em breve o distrito oeste também seria tão próspero quanto este, e ainda mais emocionante. Ele entrou em uma loja de canecas. Havia uma placa pendurada na porta e a loja tinha um forte cheiro de couro e metal. O vendedor viu Yi Xiao entrar e disse indiferente. Nossa loja é especializada em avaliar equipamentos de nível prata e acima. Se você quiser avaliar equipamentos de nível bronze, é melhor sair da cidade. Gritar. Ele tirou um pingente do peito e perguntou calmamente. Este é um item de classe ouro escuro. Você pode autenticá-lo? O acessório chamado pingente do Cavaleiro das Trevas girava suavemente nas mãos do lojista.
Ele olhou atentamente, com uma pitada de choque nos olhos. É realmente um item de classe ouro escuro. Instantaneamente, a atitude do funcionário tornou-se respeitosa e atenciosa. Ele sorriu e disse: Chefe, não se preocupe. Se você estiver disposto a confiar a esta loja um equipamento sombrio nível ouro, o proprietário cuidará dele pessoalmente e garantirá seu sucesso. A expressão de Issa não mudou, e ela os incentivou a parar com aquelas bobagens. Qual é a taxa de sucesso? O balconista sorriu lisonjeiramente. Seu tom era cheio de respeito. Não se preocupe. Sou um avaliador nível ouro com excelentes habilidades, e a taxa de sucesso é superior a 80%. Entretanto, a taxa de avaliação para cada peça de equipamento escuro nível ouro é de 100 moedas de ouro. Yesiao não hesitou por um momento. Ele tirou um saco de moedas de ouro da mochila, jogou-o casualmente sobre a mesa e disse: Calma, sem problemas. Vamos começar. A propósito, ainda tenho algumas peças de equipamento ouro escuro comigo. Vamos avaliá-los juntos. O funcionário viu a bolsa de moedas de ouro, e um lampejo de surpresa passou por seus olhos. Então, ele viu a pilha de equipamentos que Yesiao havia guardado e não conseguiu evitar que sua boca se contraísse levemente. Nossa! Esta não é uma visita pessoal do Deus da riqueza? Yesiao franziu a testa e insistiu. Apresse-se e avalie, estou com pressa. Depois de um tempo de avaliação atenta, o funcionário pegou o pingente do cavalheiro e leu os atributos, em voz baixa. Pingente noturno, nível 10, espírito Plause 40, força Plause 40, dano do atributo escuro reduzido em 20%. Seu tom era cheio de admiração. O funcionário ficou admirado ao segurar o resultado da avaliação em suas mãos e exclamou: Os atributos são simplesmente incríveis. Este equipamento é simplesmente muito forte. Entretanto, Yesiao não demonstrou muita recompensa. Ele disse indiferentemente: Nada mal, continuaremos avaliando os outros. Depois de sair da loja de avaliação, Sapo sorriu e examinou Yesiao com os olhos. Embora os atributos tenham melhorado bastante, sua força agora deve ser suficiente. Para onde vamos agora? Yesiao pensou nisso por um momento, e um lampejo de pensamento cruzou seus olhos. Sofia ainda não me deu nenhuma notícia, então vamos primeiro ao Vale da Névoa Cinzenta para subir de nível. Vamos. Poucos minutos depois, Ixo e Toate chegaram ao Vale Nebuloso. A cena diante deles era deprimente. O céu estava cheio de uma névoa cinza, e alguns pássaros voavam, emitindo gritos semelhantes aos de cavalos no chão. Rochas eram erguidas por todos os lados. Algumas delas pareciam presas de monstros, exalando uma atmosfera sombria. O sapo olhou ao redor, duvidoso, e sussurrou: Achei que você tivesse dito que esta era uma área de monstros de nível 20. E ele assentiu, com um tom firme. É isso mesmo. Este é definitivamente o lugar. De repente, os olhos de Yesiao se iluminaram quando um grupo de lírios cinzentos de nível 21 apareceu diante deles. Sua pelagem opaca irradiava uma forte sensação de hostilidade que deixava as pessoas desconfortáveis. Yesiao não pôde deixar de franzir a testa. Por que existem tantos desses monstros? É um pouco nojento. Sem hesitar, Jiao rapidamente ordenou que Xiaoyi subisse e lutasse contra ele. Vá lidar com eles. Xiaoyi abriu suas asas, subiu no ar, abriu sua boca e cuspiu uma chama abrasadora, instantaneamente engolfando em chamas as hienas cinzentas à sua frente. O sistema então exibiu uma mensagem de preenchimentos cinzas eliminados com sucesso. Experiência Plais 240 Plais 235. Yesiao encontrou um local relativamente escondido, sentou-se em silêncio, tomou um gole de chá e disse calmamente: Os monstros aqui são de nível relativamente alto. Eles virão automaticamente em nossa direção. Então, ficaremos aqui. O sapo levantou uma sobrancelha, revelando um toque de desdém. Pirralho, você realmente sabe como se divertir. Yesiao soltou uma risada leve, estreitou os olhos e olhou para longe. Claro, ele costumava sofrer espancamentos e lutar para sobreviver todos os dias. Esses dias são um verdadeiro prazer. 2 horas depois, o sistema alertou novamente. Parabéns ao jogador Yesiao por atingir o nível 12. Sua fera Grai também foi promovida para o nível 12. Yesiao olhou ao redor, e vendo os cadáveres de leões cinzentos espalhados pelo chão, não pôde deixar de exclamar secretamente: Nesse ritmo, conseguirei atingir o nível 20 em alguns dias? Naquele momento, ele viu um pergaminho brilhante ao lado do corpo de uma donzela cinza. Yesiao pegou-o com curiosidade e olhou-o mais de perto. Ele descobriu que dizia pergaminho elemental. Técnica da bola de fogo. O sapo olhou para o pergaminho na mão de Yesiao e não conseguiu evitar rir alto. Haha, Yesiao,
Você é um domador de animais e está aprendendo magia de bola de fogo. Não é ridículo? Xiao não conseguiu evitar revirar os olhos e rir. Você não sabe de nada. É melhor ter muitas habilidades do que nenhuma. Você só precisa aprender primeiro. Depois de dizer isso, ele parou de falar bobagens e esmagou o pergaminho com força. Com uma onda de energia mágica, o sistema indicou: parabéns! Você dominou com sucesso a técnica da bola de fogo. A técnica da bola de fogo pode condensar uma bola de fogo com poder mágico, causando 150% do poder mental do conjurador como dano mágico ao alvo. Naquele momento, uma bola cinza se aproximava rapidamente dele. Xiao a viu e decidiu testar a nova técnica da bola de fogo que acabara de aprender. Ele imediatamente lançou a técnica da bola de fogo com toda a força. O efeito da técnica da bola de fogo foi imediato, e as chamas atingiram o alvo com precisão. O preenchimento cinza foi atacado instantaneamente, e o sistema disse ataque de bola de fogo. Valor de dano: 31. Xiao olhou para o número de danos e ficou chocado. Você está falando sério? Esse dano é muito insultuoso. O sapo riu alto, sem hesitação. Zombador, hein? Seu dano é ainda maior que o peido do Gri. Suspirei desamparadamente. Abri o painel do sistema e vi que seu tempo de jogo para esta sessão era 1249. Ele olhou para o relógio e disse, pensativamente, está ficando tarde. Tempo para sair em 2 horas. O terceiro dia do jogo Doom começará. Em outras palavras, o beta público começará em breve. Uma luz profunda brilhou em seus olhos. Naquele momento, todos os jogadores do Neto que completaram 16 anos serão arrastados à força para este jogo perigoso. O mundo está prestes a passar por mudanças drásticas. Naquele momento, o céu do mundo real foi subitamente coberto por nuvens escuras, e o céu ficou cheio de relâmpagos e trovões. A atmosfera tornou-se extremamente opressiva e assustadora. Um painel de jogo apareceu de repente na frente de todos com as palavras "Entre no jogo" escritas nele quando esse prompt apareceu. Havia caos por todo lado e as pessoas discutiam. Entre no jogo? Que diabos é isso? Isso é uma piada da meia-noite? Não parece? Então, inexplicavelmente, um grupo de pessoas foi sugado para dentro do jogo. Alguns deles estavam relaxando, em uma casa de banho, enquanto outros estavam fazendo um lanche tarde da noite, completamente perdidos sobre o que estava acontecendo. Eu estava tomando banho, e antes que percebesse, estava aqui brincando. Eu estava comendo um kebab. Onde está o kebab? Onde estão as pessoas? Acabei de viajar no tempo. Haha, eu realmente sou um escolhido. Lau, você quer que você não vá até a praça para dançar? Porque você também está no jogo, Shin. Jin Han também foi forçado a entrar no jogo com uma cara confusa. O que está acontecendo? Como entrei automaticamente no jogo? Sou Hon também franziu a testa. Eu também. Isso é muito estranho. Eu estava apenas fazendo um lanche noturno com W, Wong Won e os outros. Como fui parar no jogo? Sou Hon olhou para Senian Run, seu tom de voz cheio de urgência. Parece que não somos os únicos que fomos forçados a entrar. Parece que o jogo do juízo final é realmente uma oportunidade de mudar o mundo. A propósito, Jin Han, estou pedindo para você entrar em contato com Xiao, para que ele possa nos levar para subir de nível. O que aconteceu quando Xia foi mencionada? Jin correu e foi imediatamente tomado pela raiva. Xiao, que ele vá para o inferno. Mesmo que ele implorasse em meio a lágrimas. Nunca mais fale com ele. Pretendo contatar o grande deus Ieso no jogo e nos fazer subir de nível. Os olhos de Sou Hon brilharam de surpresa. O que você sabe? O grande deus Yesao. O Ieso que está em primeiro lugar. Jin Han sorriu confiante, com um toque de presunção nos olhos. Ainda não o conheço, mas com a minha aparência, não há homem que não se apaixonaria por mim. Naquele momento, o jogo exibiu uma nova propaganda. Todas as pessoas no Grande Império, independentemente de terem completado 16 anos, sexo ou idade, devem fazer login até o final. A tela de logout do jogo desapareceu completamente e os jogadores perceberam que não conseguiam sair sozinhos. Sistema explica que a localização do jogador está vinculada à sua localização no mundo real. Quanto mais próximo você estiver da sua localização no mundo real, mais próximo será o seu ponto de surgimento. Cada aldeia de novatos corresponde a uma região. O sistema acrescenta que se um jogador morrer no jogo, ele não poderá retornar ao mundo real. Na Vila de Novatos 001, um grupo de jogadores começa a discutir ansiosamente. Agora que todos foram forçados a entrar no jogo, o que acontecerá com o mundo? O que está acontecendo com Knights? Ele não é o jogador número 1 no ranking. Sabe como sair do jogo? Sim, ele subiu de nível muito rapidamente durante o beta.
Fechado. Você deve saber de alguma coisa. Temos que encontrá-lo na Vila dos Novatos. 001, relatou um homem. Até agora não encontramos nenhuma saída do jogo. Podemos ficar presos no jogo para sempre. O jogador com o ID tão imóvel quanto uma montanha perguntou em voz baixa. As coisas realmente chegaram a esse estado sério. O que houve com isso, Yesial? Nenhuma notícia do jogador número 1. O subordinado respondeu. Não podemos contatá-lo. Ele já está no nível 12 e não está na Vila dos Novatos. Ninguém pode sair agora. Imóvel como uma montanha? Perguntou calmamente. E sem quanto? Ele também não pode. O subordinado acrescentou que ele está apenas no nível 4. Ele vem subindo de nível com a equipe, mas a intensidade da fatalidade está muito alta e muitas pessoas estão apenas no nível 2. Agora a montanha impassível ergueu uma sobrancelha e seu rosto ficou frio. Realmente existem tais personagens em Hyang Suícia. Não é simples passar a ordem e fazer todo o possível para descobrir o paradeiro de Yesial. Naquele momento, Yesial recebeu de repente uma mensagem de Lady Keir, dizendo-lhe para ir à mansão do Duque, e que havia progresso na investigação. Yesial não esperava receber notícias dos treinadores reais de animais tão rapidamente, e um sentimento de alegria brotou em seu coração. Essa velocidade é realmente incrível. Não muito tempo depois, a figura de Lisao apareceu na mansão de Lady Charlie. Ao vê-lo, Lady Charlie deu um grande sorriso e disse suavemente: Você finalmente chegou. Senti muita falta de você. Liao não conseguiu evitar sentir seu coração disparar diante do sorriso sedutor dela. Isso é muito sedutor. Quem poderia resistir a isso? Ele murmurou timidamente. Ah, sim, estou aqui. Ele mudou rapidamente de assunto, perguntando se havia alguma novidade sobre o domador de feras real. Charlie deu um leve sorriso e respondeu: Não tenha pressa. O tio Esther está viajando e não tem tempo. Entretanto, Lisao pensou que ficaria decepcionado novamente, mas Lady Charlie continuou. Entretanto, o tio Esther enviou uma mensagem através de mim sobre como desvendar uma profissão oculta. Não é tão difícil, na verdade. Fica aqui mesmo na cidade de Winlead. Lisao ficou muito feliz. Quais são os direitos na cidade de Winley? Ele pensou consigo mesmo. Pensei que teria que viajar muito longe. Acontece que o tesouro está logo ali, na esquina. Lady Charlie continuou. Mas pode ser um pouco desafiador. De acordo com o tio, além da lâmina de vento, na crista do dragão há um dragão poderoso guardando seu covil, e abaixo do covil há um labirinto. Suave se acendesse. Você quer dizer o labirinto da masmorra? Lady Charlie ficou confusa. Eu não esperava que ele soubesse o nome do labirinto. Lisao riu rapidamente. Descobri por acaso. Claro. Ele conhecia bem a masmorra de sua vida passada, tendo caminhado por ela inúmeras vezes. Lisao, um tanto confuso, comentou. Ouvi dizer que só tem um chefe mutante de nível 80 lá. Como ele se transformou em um dragão? Lady Charlotte respondeu firmemente. Com certeza, há um dragão guardando-o. Isso deixou Lisao ainda mais intrigado. Não era um chefe mutante em sua vida anterior. Ele havia se tornado um dragão. Ele decidiu deixar para lá e ir embora. Naquele momento, Lady Charlie o interrompeu e perguntou. Você realmente está planejando ir sozinho? Esta é uma área de nível 80. Até as elites da cidade arriscariam suas vidas. Nesse momento, soou o aviso do sistema Jindi. Notificação do sistema. Esther enviou uma mensagem. Por favor, vá até a impressão desconhecida e recupere algo de dentro. Liu permaneceu, calmo e sereno, exibindo um sorriso confiante. Não se preocupe, querida Sofia. Estou com tudo sob controle. E acrescentou com um sorriso. Enquanto houver dinheiro, até um dragão pode cair. E quando se trata de matar dragões, minha irmã mais velha, Tal, é a melhor no ramo. Com isso, ele sacou um símbolo misterioso, resplandecente com runas antigas, pronto para invocá-la. Os olhos de Lady Charlie se arregalaram ao ver aquilo. Espere, isso é um símbolo do Salão Supremo. Liao, você está apenas no nível 12. Como você conseguiu isso? Um momento depois, uma figura sensual emergiu de um redemoinho de luz com uma voz cheia de charme e brincalhão. Ah, Ho! Quem está ligando para sua querida irmã mais velha de novo? Ah, é minha linda e pequena Liao que está sentindo minha falta. Liao riu baixinho. Tao Jia. Tenho uma ótima oferta para você. Muito dinheiro. Muita emoção. Ouça a palavra negócio. Tao Xiang e eu estremecemos. Não me diga. É mais um. Ela estreitou os olhos. Espere. É um dragão trabalhando novamente. Não. Lisao deu, de ombros inocentemente. Você realmente vê através de tudo, Tao Jia. Sim, é um dragão. Tao Xiang. A expressão em seus olhos escureceu instantaneamente. Um dragão novamente. Você tem um desejo de morte ou uma inimizade vitalícia com a raça dos dragões? A última vez que roubamos um ovo de dragão, quase quebrei as costas. De jeito nenhum. Estou fora.
Assim que ele se virou para sair, Li Sao lançou a isca, no mesmo ritmo da última vez. 200 milhões de créditos após a conclusão. Tao ficou no meio do caminho. Sua determinação vacilou visivelmente. Não estou dizendo não. Mas minhas costas ainda não estão prontas. Talvez em um mês ou mais, se você não estiver com pressa. Li Sao sorriu maliciosamente. Bem, e se eu lhe dissesse que sei a localização da fonte do Espírito Santo? Tao Tiangnai ficou completamente atordoado. Li Sao realmente sabia a localização da fonte do Espírito Sagrado. Sua voz tremia de excitação. Você não está brincando, né? Se você realmente sabe onde fica, então, mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, a irmã mais velha irá com você. Li Sao aplaudiu decisivamente. Brilhante. Então vamos sair agora mesmo. A pura determinação da toalha o surpreendeu por um segundo. Enquanto eu a seguia em ritmo acelerado, ela continuou me empurrando. Ei, sério, onde fica? Conte para a irmã mais velha. Leo respondeu calmamente. A Terra Perdida. Para ser mais específico, qual é a coordenada exata? Ele o seguiu. Lady Charlie observou a dupla desaparecer na distância. Sua expressão, cheia de admiração, é encantadora. Está se tornando mais imprevisível a cada dia. Ele murmurou. Talvez um dia ele realmente se torne uma potência de nível divino ao mesmo tempo. O sistema Li Sao Pink Sophie tem favorabilidade mais 10. Enquanto isso, do lado de fora da Vila dos Novatos, um jogador jazia esparramado na grama, pálido e sem vida. Alguém sussurrou. Hang Chong foi morto por goblins 2 vezes após seu último reaparecimento. Seus órgãos falharam. O pânico tomou conta dos jogadores ao redor. Que diabos? Esse jogo realmente mata pessoas. Eu quero sair. Eu quero ir para casa. Pare de gritar. Todo mundo quer sair. Mas ninguém sabe como desistir. Ouvi dizer que alguém já atingiu o nível 12. Talvez possamos encontrá-lo e perguntar a ele. Breve. A equipe de Li Sao chegou às montanhas Dragon Crest. O sapo olhou ao redor e estalou a língua. Cara, esse lugar é incrível. Não parece que ele esteja escondendo nenhum dragão. Tao Xangá estreitou os olhos e respondeu friamente. Quanto mais bonita a paisagem, mais mortal a armadilha. Além disso, nosso objetivo é o labirinto. Se pudermos, vamos pular as multidões. Li Sao assentiu. Ela está certa. Os monstros aqui são de nível 80. Não há taugias, nem banho. Já estaríamos costurados até a morte. Ao longe, uma enorme sombra deslizava pelo céu. Era um dragão. Suas asas cortavam as nuvens como uma lâmina, e suas escamas brilhavam à luz do sol. Enquanto a expressão de Sion se tornava sombria. Garoto, você tem certeza de que sabe onde fica a entrada deste Mei? Aquela coisa é um dragão de nível 5. Não vou me alistar para virar rosbife. Lisa ou o olhar permaneceram firmes. Relaxar. Eles não vão nos descobrir. A entrada para o labirinto fica logo abaixo daquele penhasco íngreme na borda da montanha. Logo, eles chegaram a uma caverna de pedra escondida. Na entrada da caverna, um sistema de teletransporte brilhante estava gravado na rocha antiga, complexo e assustador. Tao deu um passo à frente e o inspecionou cautelosamente. É um design arcano de nível superior, mas é estranho. Não há nenhum vestígio de mana remanescente. Acho que não consigo ativá-lo. Sem dizer uma palavra, Li Sao sacou uma adaga e calmamente cortou sua palma. Ele pressionou a mão sangrando contra o centro da formação. Instantaneamente, tudo ganhou vida, com um brilho azul assustador, que emitia um zumbido baixo, como um sussurro sobrenatural. A porta de pedra se abriu com um gemido. Os olhos de Tao se arregalaram, espantado. Quem é você exatamente? Essa matriz respondeu a você como se o reconhecesse. Um aviso repentino do sistema soou. Você entrou em uma zona de alto risco. Este labirinto só tem uma saída. Atualmente ele está infestado por criaturas aberrantes não identificadas. Proceda com extrema cautela. E então a contagem regressiva começou. Tempo restante, 180 minutos. E Esiao pensou consigo mesmo. 3 horas. O limite de tempo na minha vida anterior era de 3 dias. Como esperado, as coisas são um pouco diferentes. Agora foi encurtado. Vendo Awa, olhar pensativo em seu rosto, Momoi o lembrou. Esiao, preciso te dizer. Esta missão é ainda mais assustadora do que enfrentar um dragão de nível 5. Tem certeza de que pode pegar esses itens? E Esiao deu uma risadinha e disse. Irmã Tao, você é uma feiticeira de nível divino. Não me diga que está com medo. Momokanai não esperava que aquele pirralho a subestimasse e deu um tapa furioso em sua coxa, assustada. Você está me zoando. Sou uma potência de nível divino.
uma anciã do Salão Supremo, uma das melhores feiticeiras. Como eu poderia ter medo de um labirinto assustador? Sorri e disse. Justo. Então vamos lá. A propósito, irmã Tal, você conhece magia furtiva? A expressão de Momo ficou sombria. Que tipo de pergunta é essa? Você está me insultando? Magia furtiva é uma magia de nível muito baixo. Eu já o desprezava quando era apenas um aprendiz. Yesiao rapidamente tentou acalmá-la. Por favor, não fique brava, irmã Tal. Eu estava me referindo apenas a um feitiço que esconde nossa presença. Uma aura que funcionaria bem. Momo Kanai soltou um bufo frio e estalou os dedos. Em um instante, os dois desapareceram no ar, e até, mesmo suas presenças desapareceram silenciosamente. É por isso que Yesiao ficou impressionado, como esperado, com um nível de Deus absolutamente perfeito. Então Yesiao explicou que há 5 monstros estranhos no labirinto. 3 criaturas rastejantes de nível 60, um chefe de elite de nível 60 e um monstro normal de nível 80. Monstro assustador. Temos que ter cuidado ao ouvir isso. Momo Kani não pôde deixar de dizer. Você sabia tanto que era um profeta. Yesiao sorriu. Você poderia dizer que eu não sabia de algumas coisas. Essa resposta despertou ainda mais a curiosidade de Momo Kanai. Repugnante. O que mais você sabe quando chega a um posto de controle? Yesiao sussurrou. Temos que passar despercebidos. Não incomode esses monstros. Observe meus passos com cuidado. Mamãe e eu bagunçamos seus cabelos impacientemente. Você está falando sério e tentando me ensinar a fazer isso? Você ao menos sabe qual é seu nível comparado a mim? Eu já limpei mais labirintos do que você já percorreu. Antes que ele pudesse terminar a frase, Yesiao já havia corrido para frente como uma sombra, deixando apenas um borrão para trás. Você percebeu meu jogo de pés num piscar de olhos? Lisao correu ao lado do monstro à espreita. Seu corpo deslizou pelas sombras como um fantasma, evitando por pouco um encontro fatal, enquanto Xangá a ofegava. Que diabos! Você passou por um elite de nível 60 e ele nem percebeu quem era o mestre. Agora você é o mestre. Droga! Sua família inteira é professora. Apesar da reação dramática, ele a seguiu sem problemas, planando também sem disparar nenhum alerta. No momento em que se reagruparam, as tensões aumentaram. A próxima batalha pode começar a qualquer momento. Lisao estreitou os olhos. Está aqui exatamente como eu suspeitava, mas não é como o da minha vida passada. Diante deles estava a última sentinela dos labirintos, a besta espectral das sombras. Sua aura era sufocantemente fria, como se gelasse o ar ao seu redor. Liao tentou verificar suas estatísticas, mas ficou indetectável. Ele se virou para Tal e perguntou. Você consegue ver o nível de poder dele aplicado com calma? Nível 100, um berser, um chefe estéril. Poderoso, sim, mas nada que eu não consiga lidar. Os olhos de Lisao brilharam de excitação. Perfeito. Vou até o baú do tesouro. Pergaminho de classe oculto. Aqui vou eu, Tal Jia, quando eu me mover, ataque rápido. Tal deu um sorriso brincalhão. Não se preocupe. Eu lhe darei um aumento absoluto na defesa. Nada vai te tocar. Enquanto corria, Liao gritou. Cuidado, um movimento em falso e aquela fera virá direto para cima de nós. O sapo murmurou. Você deveria se preocupar consigo mesmo primeiro, por fim. Lisao estava diante do baú ornamentado. Seus olhos brilharam de expectativa pelo pergaminho de classe escondido. Finalmente, está ao seu alcance. Mas assim que Lisao abriu o baú do tesouro, sua expressão escureceu. O conteúdo era completamente diferente do que ele lembrava de sua vida passada. Naquele momento, a besta espectral das sombras, de repente, voltou seu olhar penetrante para ele. Como um predador em busca de sua presa, ele investiu contra ela sem aviso, mas antes que pudesse atacar, Tal Xangai estalou os dedos e liberou o choque de gelo, congelando a fera no meio do ataque. O que você está esperando? Corridas, ela gritou, sua voz ecoando no labirinto escuro. Os olhos se estilhaçaram segundos depois quando a fera rugiu livre e atacou novamente. Lisao disparou, gritando a plenos pulmões. Taoya, me ajude! Sem hesitar, Tal convocou uma série de 5 raios que crepitaram e rasgaram o ar. A besta espectral das sombras convulsionou violentamente, paralisada pela tempestade. Aproveitando o momento, Lisao pegou seu menu de saque, um antigo pergaminho, de pele de carneiro, e um céu brilhante, taxa de queda, tempo de recarga, reinicialização, pedra. A floresta de sapos se abriu ao lado dele. Meu Deus, garoto, você tem uma sorte louca. Lisao ficou igualmente atordoado. Céu, queda de grau, resfriamento, reinicialização. Isso significa que o tempo de espera do meu capítulo, Ruthless, cairá para apenas 3 dias. Isso é loucura. Tal Cian Nael olhou para a fera, atordoado, e perguntou Kuli.
E agora? Acabamos com ela ou a deixamos viver? Ataque agora! Lisal rugiu. Talgir em alta velocidade. A explosão na poeira. Gato. Siang Knai estalou os dedos com um sorriso maligno. Você queria isso. Hora do massacre. Ele lançou um feitiço estrondoso, de 5 raios e relâmpagos que irromperam pelo campo de batalha como uma tempestade. A sombra do espectro. Os olhos da fera ficaram vermelhos, emitindo um grito de gelar o sangue que ecoou por todo o labirinto. Lissau estreitou os olhos. O que há com esses uivos? Você está ficando louco? O sapo respondeu. Ou talvez ele esteja ligando de volta. Como se estivesse respondendo à sua pergunta, uma enorme garra de dragão subitamente perfurou o teto. Um dragão adulto havia chegado. Lisau engasgou. Não havia a mínima possibilidade de eu invocar um dragão. O dragão rugiu e liberou uma onda de fogo abrasador, abraçando tudo em seu caminho. A equipe se dispersou, evitando o inferno. Isso não faz o menor sentido. Lisa Sal gritou. Desde quando um chefe de masmorra pode invocar um maldito dragão? Eles são colegas de quarto ou o que o sapo estava bufando? Pergunte a ele você mesmo, gênio. Talvez a besta espectral e o dragão compartilhem uma caixa de correio. Tal cerrou os dentes. Isso é ruim. Ele está em estado de fúria e meus feitiços de lentidão não funcionam mais. Corra agora, gritou o sapo. Mexa-se, garoto. Aquilo está vindo direto para você. Lisau estreitou os olhos e zombou. Corridas. Ele enlouqueceu ao arriscar sua vida. Tudo bem. Ficarei feliz em cobrar a dívida. Caos. Fiquei sem fôlego. Incrédula. É um monstro de nível 100. Você está apenas no nível 12. Você é louco. O Taro manterá você calmo como sempre com a pedra refrescante e a escrita selvagem juntas. Preciso testar o poder de fogo. Primeiro, ele levantou a escrita selvagem. Ele rugiu para que a besta espectral morresse. Agora, o dano imediato do sistema, Jin é 24. Lisau olhou incrédulo. Espera, o quê? Apenas 242 de dano. Essa é a minha sorte. Ou o sapo estava em pânico. Ei, se você morrer aqui, não conte comigo para enterrá-lo. Mas então, algo louco aconteceu. A besta espectral de repente convulsionou violentamente. A execução descontrolada do sistema crítico desencadeou o dano total. 932, 642. A fera desmoronou com um estrondo e outro prompt do sistema apareceu. Alvo, HP. Abaixo de 20%, o efeito de morte instantânea foi acionado em um instante. Lisau esse nível subiu para o nível 20 e o sistema seguiu. O nível máximo alcançado foi o do melhor mestre, que também aumentou para 20, enquanto Xangá ficou sem palavras. Isto é real. Um chefe pesadelo de nível 100 foi destruído por um novato de nível 12. Isso é absurdo. A notícia da subida de nível de Yixiao explodiu instantaneamente no anúncio global. A base de jogadores perdeu a cabeça coletivamente. Uau, que diabos. Primeira morte de um chefe de nível 100. Esse é mesmo o mesmo jogo que estamos jogando? Ou há um erro grave no sistema? Yixiao não é um jogador normal. Mas a comemoração durou pouco. Os rugidos dos dragões ecoaram pelas montanhas e a masmorra começou a desmoronar. A voz de Tal tornou-se urgente. O lugar está caindo aos pedaços. Corra, idiota! Contudo, Yixiao permaneceu firme. Espere, eu ainda não coletei o saque. Você é louco? Tao Xiang. Ativei um portal de teletransporte. Agarre sua vida primeiro. Yixiao cerrou os dentes e finalmente cedeu. Ótimo, ótimo. Não vou morrer por algumas brilhantes. Ele correu para o portal. Um segundo depois, a masmorra inteira implodiu atrás deles, desabando em escombros e poeira. A equipe saiu abalada, sem fôlego, e carregada de adrenalina insana, emocionante, mas aterrorizante. Quando eles pensaram que tinham escapado do perigo, uma enorme sombra surgiu sobre eles, deixando o mundo vermelho derretido. Olhando para cima, eles o viram. O dragão de chamas do julgamento divino, majestoso e monstruoso. Suas escamas brilhavam com a ira divina. Tao Xiangai congelou. Esse é um dragão de fogo sagrado. Sim, estou fora. O que está acima do meu nível salarial. Boa sorte, rapazes. Lembre-se, envie-me a localização de uma fonte sagrada e meu pagamento. J simplesmente desapareceu num piscar de olhos, deixando para trás apenas seu eco. De volta à cidade de Windlev, Yixiao não perdeu tempo, e foi direto para a propriedade de Lady Caralas. Ao vê-lo retornar, Lady Shiralis, seus olhos brilharam de espanto. Você realmente trouxe algo extraordinário daquele labirinto amaldiçoado. Simplesmente notável. Você responderá com um sorriso despreocupado. Ah, só uma pequena mensagem. Ele mal suou. O sapo interveio, revirando os olhos.
Ele mal suou. Você quase perdeu sua vida lá dentro. Agora que tenho o pergaminho, Gessial disse. Como desbloqueio a classe oculta? Lady Charil balançou a cabeça. Este não é um pergaminho de mudança de classe comum. Gessial pareceu confuso. Ela explicou. Segundo o tio Escalera, este pergaminho não lhe atribui uma profissão. Ela desperta seu potencial latente e o guia em direção a um caminho que pertence somente a você. Com um sorriso enigmático, ele acrescentou. Venha comigo. Eu vou te levar até ele. Eles entraram em uma câmara isolada, escondida nas profundezas de um caminho. Um homem sereno e enigmático os acompanhou. Bem-vindo, jovem. Eu sou Esther, a pessoa que você procura. Gial se curva respeitosamente. Mestre Escalera, é uma honra. Vim para vivenciar o despertar da classe oculta. Esther olhou para o pergaminho. Sua voz estava cheia de reverência silenciosa. Já pensei que ninguém mais trilharia esse caminho. Mas o destino tem seu próprio ritmo. É o que parece. Ele olhou Yesial diretamente nos olhos. Tudo bem. Deixe-me guiá-lo por esse despertar. Você está pronto? Yesial assentiu resolutamente. Estou pronto. Um leve sorriso apareceu. Excelente. O pergaminho despertará a essência mais profunda dentro de você. Siga a voz da sua alma. Não resista. Não tenha medo. Quando sua voz baixou, 5 orbes de cristal radiantes começaram a flutuar ao redor de Yesial, formando um círculo silencioso e brilhante. Momentos depois, cada orbe se iluminou, um após o outro, lançando raios brilhantes pela câmara. Os olhos de Esther se arregalaram em descrença. Impossível. Os 5 orbes brilham. Yesial alcançou o lendário despertar supremo com uma mistura de admiração e reverência. Esther explicou que esses cristais representam o potencial de cada pessoa. Quando acordei minha turma anos atrás, só consegui acender 3, mas acendeu todas as 5 e até causou um estouro de energia. Esse jovem é até humano. Senhora Shidalis. Os olhos brilhavam de admiração. Para começar, pode ser que nunca tenha sido comum. Notificação do sistema. Parabéns. Você concluiu com sucesso o despertar da classe Domador de Feras. Você desbloqueou a classe oculta exclusiva. Sussurrador de Dragões. Devido a uma infusão de poder desconhecido, seu nível de classe foi elevado além do limite padrão da classe. Você desbloqueou a classe divina oculta, Deus Soberano Bas. Enquanto ele percorria a lista insana de talentos e estatísticas do Deus Soberano das Feras, ele não pôde deixar de se maravilhar. Essas estatísticas estão completamente quebradas. Esther ainda estava em estado de choque. Incrível. Alguém realmente conseguiu se tornar o lendário Deus Fera Soberano? Isso significa que agora você detém o poder supremo dos deuses bestiais. Cada nível lhe concede impressionantes 40 pontos de atributo. E Yesial olha para o pergaminho em sua mão, murmurando que tais bônus de atributos estão além da imaginação. E esse conjunto domador de feras divino ainda vem com um projeto completo. Um equipamento do tipo crescimento, com raridade inicial, épica, interessante, mas os materiais são necessários. Toda essa nota estranha parece indicar que é hora de uma casa monstro. Stértil ficou satisfeito e deu um tapinha em seu ombro. Jovem, você entrou no domínio dos deuses. Seu potencial é ilimitado. Seu futuro é extraordinário. Os olhos de Isao estavam cheios de determinação. Nesta vida, eu ascenderei ao topo. Mas primeiro tenho que forjar a garra do Deus Besta. Enquanto isso, em outro canto do mundo do jogo, 3 jogadores chegaram à entrada das provas do abismo. O guarda no portão deu uma rápida olhada neles. Seu time é decente. Qual nível do teste você pretende desafiar? O líder deu um passo à frente com um sorriso calmo. Enfrentarei o nível do abismo sozinho. A expressão do guarda mudou. Outro lunático indo sozinho em uma prova do abismo. Mas o jogador apenas respondeu. Isso desafia meu credo. Nem mesmo a morte quebrará minha determinação. Enquanto observava o jogador desaparecer no tribunal, o guarda murmurou para si mesmo. Esses forasteiros são realmente incríveis. Apenas 5 minutos depois, o mesmo jogador saiu cambaleando, gravemente ferido e mal respirando. O guarda olhou para o batedor e suspirou. Parece que nem todos conseguem superar um teste de nível abismo sozinhos, afinal. Enquanto isso, Giel chegou. A grande fenda, uma área de teste de nível 20, designada como dificuldade de nível abismo, e olhou para seu comunicador. Alguns de seus colegas de classe estavam conversando em grupo e até mencionando rumores sobre ele. Mas Gessial não tinha interesse em revelar sua identidade. Tudo o que ele queria era subir de nível lentamente e ficar mais forte. Naquele momento,
O pequeno Freixo estava envolvido em uma batalha com um enorme golem de pedra. Com um rápido golpe de sua garra de dragão, a pequena cinza rasgou o ar, cortando um grande pedaço de HP, 364 de dano do golem. O golem de pedra desabou com um estrondo, derrubando duas armas, o quebrador de pedras, o martelo e a espada larga de pedra, ambos de raridade ouro escuro. Enquanto Yesial testava as novas armas, um tremor repentino sacudiu o chão. Das profundezas do cânion, emergiu um golem de pedra ainda maior. O observador do abismo, um chefe de classe rei. Ia, ou aquela expressão ficou séria, o pequeno ataque, de cinzas, ele ordenou enquanto flanqueava de lado para fornecer cobertura. Uma batalha feroz aconteceu, mas com um trabalho de equipe impecável. O chefe da classe King foi finalmente derrotado por Yesial Vicenterian. Infelizmente, desta vez, o chefe não deixou cair nenhum equipamento. Apenas um fragmento da Pedra do Abismo permaneceu.